Está curioso em saber o que tem de novo nesse drone? Você veio no lugar certo. Nós levamos esse drone a campo e, incrível que pareça, cara, esse drone é dotado de inteligência artificial. Sim, verdade. Você vai ver testes nesse canal que jamais foi feito em outro. Ou seja, nós exploramos a inteligência artificial desse drone. Você não sabia que tinha inteligência artificial? Cara, fica aí que você vai saber disso e muito mais. Mas antes de mais nada, você que fica aí sentadão na sala, assistindo os vídeos do Vanzan via controle remoto, tranquilidade, telona grande, bonita, você sabia que quando você está assistindo um vídeo do Vanzan pela televisão, você não consegue dar um joinha, você não consegue compartilhar, você não consegue deixar um comentário que é muito importante para o canal? E com isso o canal perde relevância. Para isso é importante que você, mesmo que você esteja assistindo pela televisão, entre no celular, vai lá dar um joinha, dá um compartilhamento, né? Deixa um comentário. Para isso eu vou facilitar as coisas para vocês. Vou disponibilizar um QR Code aqui embaixo. Basta você abrir sua câmera aí agora. Abre sua câmera aí. Aponta aqui para o QR Code. Faz isso daí. Você vai apontar sua câmera para o QR Code, já automaticamente vai abrir o canal do Vanzan Hobby Drone. Aí você vai lá, se inscreve se você não é inscrito, deixa um joinha e deixa um comentário, pô. Se possível, compartilha no grupo dos amigos aí. E depois desliga o celular e vamos assistir direto na televisão. Mas bora lá, vamos para as informações que vocês vieram buscar. Confesso a vocês, quando eu vi esse drone aqui, né, no canal de YouTube, na apresentação do próprio DJI, eu achei que era mais um drone. Vai vir mais um drone com um desenho bonito e tal, mas não, me enganei. Esse drone aqui, ele vem com muita inovação tecnológica, software, hardware, que é a parte física. Ele mudou por completo o conceito de drone. Parece que não, né? Mas está tudo escondido aqui dentro. Eu vou explicar para vocês tudo que melhorou, desde sensores, né? Posição do braço, tamanho de motores, as hélices, uma nova tecnologia de hélice. E eu vou explicar para você como é que funciona essa tecnologia de hélice. O seu formato, a sua acomodação, sua câmera, seus sensores, principalmente esses aqui, aliado à inteligência artificial, isso ficou, cara, assustador. O bicho toma atitude sozinha, literalmente. Ele voa sozinho, cara, ele decide para onde ele vai, passa por baixo de uma árvore, atrás de um carro, por dentro de um túnel, ele decide. Você não bate mais esse drone. Tá curioso, né? Bom, nós vamos começar pelo CG desse drone. Sim, CG, centro gravitacional, é onde o drone está equilibrado. Todos os drones da DJI pós-Fan 4, ou seja, o Phantom 4, Phantom 3, Phantom 2 e Phantom 1, todos eles eram equilibrados, porque eles eram um quadricóptero genuíno, ou seja, formato, né? E o ponto gravitacional, o centro gravitacional dele ficava no miolo. Então a DJI não tinha problema com aquecimento de motores, de desigualdade de aquecimento de motores, de consumo excessivo de algum motor. Não, porque o drone sempre foi equilibrado. A partir do momento que a DJI abandonou os Phantoms e entrou na linha Mavic, né, ou principalmente na linha desses drones que tem esse formato assim, ela ganhou um problema. Ela ganhou um peso de nariz que até então ela não tinha resolvido. Digo até então porque aqui foi resolvido, praticamente zerado. Não sei se você já reparou, quando você voa seu drone, ou você voou seu drone já, você teve a curiosidade de colocar a mão nos motores traseiros, nos motores dianteiros, você vai ver que tem uma diferença de temperatura. Ou seja, os motores dianteiros estão muito mais quentes que os motores traseiros. E o que acontece? Por que acontece isso? Porque o drone está com peso de nariz, então esses motores estão trabalhando muito mais que esse.
Tem drone da categoria da DJI, chega esse motor a trabalhar 1/3 a mais que esse motor. Então você imagina você, seu carro, né? Você rodando a 100 por hora, os pneus a 100 por hora, porém tem dois pneus lá rodando a 130, né? Então se você ia trocar esse seu pneu com 50 mil quilômetros, esse outro você ia trocar com 40 mil. Então mais ou menos isso daí. É lógico que a DJI, né, sabe desse problema e esses motores a qual estão aqui está no limite aceitável. Mas é óbvio, né, é fatídico de entender que quando tem um calor, tem perda de energia, porque para gerar esse calor aqui, consumiu muita energia. Então, esse calor aqui é devido ao centro gravitacional. Então, uma vez equilibrado esse centro gravitacional, deixa de existir o calor aqui. Deixando de existir o calor aqui, ou seja, esses motores trabalhando harmonicamente na mesma velocidade, isso resulta em economia de bateria. Guarda muito bem isso daí, economia de bateria. É aí que a DJI também deu um up gigantesco. Mas, por enquanto, a gente está falando do CG. E para a DJI trazer o CG, se você for pegar um drone, que é o seu, esse aqui é o antecessor do Air 2S, esse aqui é o Air 2S. O Air 2S, o centro gravitacional do Air 2S é aqui, ó. Tá vendo? Bem em cima do botão. Esse é o centro gravitacional desse drone. Porém, não é o centro gravitacional de funcionamento desse drone. Como é que eu faço para achar o centro gravitacional de funcionamento desse drone? Esse drone, ele é um quadricóptero, né? Ele, na sua estrutura, ele é um quadricóptero e nos seus motores também ele é um quadricóptero. Como ele é um quadricóptero, ele trabalha em X, independente do formato que tiver, ele sempre vai trabalhar em X. Imagina o Phantomzinho, né? Não é um X? Esse aqui também existe um X, só o corpo que está com um formato diferente, mas existe um X para mostrar onde é o centro gravitacional dele. Então, para você achar esse X, vou disponibilizar um desenho aqui do lado, você cruza uma linha daqui para esse motor aqui, ou seja, esse motor para cá e esse motor para cá. Você vai ver que essa linha cruzada vai passar o centro gravitacional aqui, ó. Então, ou seja, aqui seria o equilíbrio dele. Você pegar nesse equilíbrio aqui, ó, ele cai de nariz, ó. Olha só. Olha, ele cai de nariz. Pegando aqui no centro gravitacional de trabalho dele, cai de nariz. Agora, se eu quiser equilibrar esse drone, é diferente. Eu acho o centro gravitacional de equilíbrio desse drone. De equilíbrio. Porém, de funcionamento é aqui, ó. Então, de funcionamento, você vê que ele está caindo de nariz. Por quê? Ele está com o CG errado. Ou seja, CG de nariz. Não é só esse drone, não. São todos os drones, viu? Eu tenho aqui o Mini 3 aqui, a mesma coisa. O centro gravitacional dele passa bem aqui assim. Se eu for pegar aqui, ó, tá vendo? Todos eles caem. Ó, tá? Se pegar o Mavic 2 Pro, todos esses drones têm peso de nariz. Você reparar no Air 3, eu vou disponibilizar o desenho também para vocês aí, se você cruzar a mesma linha entre motores, né, extremos a extremo, porque ele também é um quadricóptero, você vai perceber que o centro gravitacional passa bem próximo aqui do símbolo da DJI. Então, se você pegar onde passa o símbolo da DJI, você vai ver que esse drone está, olha só, está praticamente equilibrado. Ó. Se você perceber essa diferença com relação a essa aqui, ou seja, o centro gravitacional disso aqui, olha só, olha que loucura, cara. Não para aqui, né? Se eu for virar, vai ficar certo esse camão, não para, tá vendo? É diferente desse drone aqui. Se eu pegar ele no centro gravitacional, aqui, tá vendo? Olha lá, olha só. Então, ele é um drone mais equilibrado. E o que a DJI fez para equilibrar esse drone aqui? Ela mudou sua estrutura, sutilmente, mas mudou. Se você vê os braços traseiros, ela alongou os braços traseiros. Para quê? Para tentar trazer o CG para trás. Ela é o único drone da categoria que os braços traseiros são maiores que o dianteiro, justamente para trazer o centro gravitacional para trás. E tem outra coisa muito bacana aqui que a DJI fez. Se você for reparar, a maioria dos drones anteriormente, a bateria era em cima e clique, né? Ou seja, tinha drone aqui para trás, ou seja, uma casquinha de drone, a bateria ficava lá para dentro, ou seja, lá embaixo, dentro, acarretando mais peso de nariz. A DJI fez o quê? Ela modificou o drone, ou seja, a parte traseira, né, as nádegas do drone aqui, é a bateria. Então, com isso, a bateria vem mais para trás. Ela ganhou mais, né? Ganhou mais corpo para trás. Então, a bateria ficou maior? Ficou um pouco maior. Porém, trazendo o CG do drone para trás, que é o que eles queriam. Em peso, não aumentou muita coisa, né? Esse aqui de, vamos colocar 600 gramas, para esse aqui de 720 gramas, não aumentou muita coisa. Porém, o drone aumentou. Não o drone de tamanho. O tamanho é o mesmo. Se você for pegar também aqui, tem muita gente que fala, o drone aumentou. Não, o tamanho do drone é exatamente o mesmo. O tamanho, né? Se você for pegar o tamanho do drone aqui, ó, é exatamente o mesmo. Ó.
O que modificou foi a barriga desse aqui, ó, né? Ou seja, o corpo desse drone aqui. Nem é propriamente a barriga. O que aumentou foi a parte de cima. Essa parte de cima aumentou justamente para elevar a sua câmera para frente, para ganhar uns sensores, que é uma câmera que eu vou tratar já aqui na frente, que isso é uma das coisas mais absurdas que eu vi de tecnologia em um drone. Mas voltando aqui, então o drone ganhou uma estrutura para cima. Se você for reparar os braços dele, o braço dianteiro desceu um pouco, quase na linha do traseiro, e ele ganhou um corpo mais para cima, para elevar a sua câmera para frente. Essa câmera para frente é outra coisa que eu vou também falar. É o primeiro drone da DJI que saiu com a câmera à frente do drone, né? Tamanha confiabilidade que a DJI tem nesse sistema dele de inteligência aliado à visão que ele tem, elevou sua câmera para frente. Se você for pegar todos os drones da DJI, as câmeras são tudo para trás, elas são tudo escondidas atrás da proteção, atrás do próprio drone, né? Já esse drone da DJI, não, ela não é escondida. Ela fica ali, ó, fica lá na frente ali, ó. Então, ou seja, a DJI está apostando tanto na eficácia dos sensores desse drone e da inteligência artificial que tem dentro dele, que ela chegou ao ponto de colocar a câmera lá na frente. E olha só uma coisa, pode acreditar, cara, esse drone aqui tem uma inteligência, ele toma atitude sozinho, é assustador de ver ele voando. Mas voltando aqui no CG, a DJI com isso conseguiu equilibrar o CG desse drone. Isso é muito importante, uma máquina equilibrada, ela rende muito mais e vai converter isso em tempo de voo. É óbvio, né? Tempo de voo, isso é o que a gente mais busca, né? Voar. E aí, você sabia disso? Do centro gravitacional dos drones? Ou seja, todos os drones da DJI têm um problema de centro gravitacional e essa linha Air, recém-lançada pela DJI, foi praticamente sanado esse problema. Você sabia disso? Você já tinha ouvido falar nisso? Pô, então merece um compartilhamento, né? Compartilha com seus amigos aí, é o QR Code aí embaixo, fácil. E já que a gente está falando em economia, vamos falar da bateria. A bateria desse drone aqui, ela é 4S agora, não é mais 3S. Do seu antecessor, que é do Mavic Air 2S ou do Air 2, a bateria era de 3S. Essa aqui é 4S. Mas ela ganhou em comprimento, ela é como se fosse aquela bateria do Phantom 1. Sabe a bateria do Phantom 1? Porém com uma célula a mais. Essa bateria tem 3.500 mAh, essa aqui tem 4.241 mAh. Praticamente ganhou 700 mAh, nem 700 deu mAh. Ele ganhou mais pesos e ganhou uma bateria um pouquinho maior, porém ganhou autonomia de voo bem maior, porque esse voo aqui, esse drone Air 2S voa 31 minutos e esse está voando os incríveis 46 minutos, cara. E por que está voando tanto assim, 46 minutos, com a bateria que ganhou praticamente 700 mAh, né? E um drone que ganhou praticamente 250 gramas a mais, né? 220 gramas a mais. Então é incrível saber um drone que ganhou quase metade a mais de peso de um drone desse aqui e ganhou uma bateria de 700 mAh só e fazer voar um drone de 31 para 46. Então, o que tem nesse drone que fez esse ganho total? E é aí que eu vou falar para vocês aonde está o ganho. A estrutura desse drone, falando ainda de estrutura, ela modificou para poder ter um ganho geral de energia, de CG, de desenvoltura, de velocidade, de tudo. Então eles mudaram toda a estrutura do drone, mudaram todo o conceito do drone. Para poder ser mais específico aqui, vou mostrar uma coisa que quase ninguém mostrou, quase ninguém se atentou a isso. As hélices mudaram por completo. Agora é uma hélice mais apropriada para drone. Por que uma hélice mais apropriada para drone? Porque todas as hélices que tinha anteriormente é mais uma hélice ainda de avião, mais uma hélice de formato de avião. Em um formato de avião, a hélice faz captação de ar e desloca nesse sentido, ou seja, a hélice de avião, ela sempre vai estar deslocando nesse sentido assim, ó, entendeu? Então, ela tem essa eficácia assim. Já os drones deslocam nesse mesmo sentido do avião, que é isso aqui, entendeu? Mesmo sentido do avião, essa hélice também tem. Por isso que sempre foi adotada as hélices de aviões. Porém, o drone ele tem um sentido de helicóptero também. Então, ou seja, tem de avião, que é esse sentido de hélice funcionamento, que é a mesma hélice de avião, é eficácia para isso. Porém, esse drone em voo, ele tem um sentido de helicóptero. Mas Vanzan, o que muda? Vou falar para você que muda. Essa hélice rodando, presta atenção no que eu falar. Essa hélice rodando, as duas pás estão na mesma velocidade, não estão? Você pega, imagina, hipoteticamente, essa hélice aqui está a 100 por hora, a outra está a 100 por hora, né? 100, as duas estão 100 por hora.
Não é? Normal, né? Agora, presta atenção quando esse drone estiver correndo. Essa hélice aqui vai estar 100 por hora e essa 100. Porém, nós temos uma velocidade para frente, né? Imagina 100, 100 cada uma e mais 100 para frente. Então, essa hélice, na hora que chegar aqui, ela vai estar 200 e aquela lá praticamente zero. É óbvio que eu estou fazendo um comparativo bem hipotético, né? Para você bem entender. Então, essa hélice rodando a 100 por hora, os dois lados estão rodando a 100, porém, quando movimenta para frente 100 por hora, essa hélice, quando ela entra aqui, ela passa a rodar 200 e essa aqui 100. Então, isso, numa hélice de avião, é uma perda de energia. É um trabalho descompensado, é uma perda de energia, é um torque no motor, porque quando passa aqui essa hélice aqui, ela gera tanta força que ela chega a entortar o motor aqui. Tem muita resistência com o vento, ou seja, quando essa hélice entra aqui, ela tem uma resistência com o vento. Quando ela passa aqui, ela fica no vácuo absoluto. Entendendo isso, a DJI mudou o seu desenho da hélice. Se você for perceber, o desenho, o ataque está no meio aqui e os extremos ficam alinhados com o horizonte. Quando parado, não. Quando parado, ela está funcionando. Olha só que interessante. Quando parado, toda ela tem ganho, tanto o seu centro como a sua extremidade. Porém, quando esse drone voa, olha só que interessante que acontece aqui. Ó. Quando esse drone está voando, perceba essa hélice aqui. Ó. Imagina uma linha aqui, né? Vou colocar aqui, você imaginar uma linha aqui ó, de horizonte, ó, né? Pega ali a marca Vanzan como referência, uma linha de horizonte, porque o drone está inclinado, voando, né? Ó. Vou colocar mais certinho aqui para vocês entenderem. Ó. O drone está voando, tá vendo? Então, imagina essa hélice aqui, ela está alinhada com o horizonte, tá vendo? Já essa outra que está muito atacada. Olha só que interessante. Então, quando essa hélice passar aqui, hipoteticamente ela vai estar 200 por hora, ela passa flutuando. Ela não passa atuando, ela passa flutuando. E a de trás passa funcionando, captando ar. Aqui ambas captam ar. Quando entrar aqui, essa hélice vai flutuar, porque tá vendo? Ela está lisa, está alinhada com o voo. Ela está alinhadinha com o horizonte. Olha só que diferença. Vou colocar aqui, ó. Parado é uma hélice de helicóptero ou uma hélice de avião. Pairado, né? Está fazendo a função de subir, né? No caso aqui é segurar o drone. Quando voa para frente, essa hélice passa a ser uma asa aqui, ó. Nessa situação aqui, ela é uma asa. E aqui está captando ar. Então, uma asa captando ar. Uma asa captando ar. Parou aqui, as duas estão captando ar. Deu para entender? Então, a DJI modificou isso aqui, cara. E com essa mudança, quando a hélice passa aqui, ela passa lisa no vento, ela abandonou até o winglets dela. Sabe aquele winglets que dava a redução de barulho, o winglets? Ela abandonou isso daí, porque a redução do barulho está sempre no extremo, na parte de fora. Por quê? É onde passa, onde gera mais velocidade, onde dava o turbilhão, onde dava mais velocidade, onde dava mais barulho, né? Ruídos. Porque essa hélice era aquele dobro da velocidade que está trabalhando de dentro. Ela mudando o ângulo da hélice, a hélice passa no vento macio. Mesmo que você pegar uma faca e você passar ela de perfil, quase não faz barulho, né? Bem agudo. Se você passar ela assim, de chapa, ela faz mais barulho. Então aqui é a mesma coisa. Quanto as hélices antigamente passava assim, se você pegar aqui do Mavic, né? Do Air 2, tá vendo? Do Air 2 é atacada. Aqui, ó. Tá vendo? Então não tem como você, para zerar isso aqui teria que ser assim, ó. Para zerar isso aqui, ó. Mesmo assim, tá vendo? Tá atacando, ó. Vamos colocar aqui está zerado, mas aqui está para baixo, tá vendo? Então, ó, se você colocar aqui alinhada, que está atacando, tá vendo? Então, a DJI mudou a construção da hélice, o design da hélice. Ela colocou, se você for olhar aqui, ela sai no centro e dá uma torcida muito violenta aqui. Eu não sei se dá para mostrar direitinho aqui, ó. Dá uma torcida bem violenta aqui e passou a ser mais ataque interno do que externo. E o desenho dela fez com que, quando o drone estivesse nessa posição aqui, ela se tornasse uma asa. Né? Somente uma asa, não está fazendo captação de nada, só sustentação. Então ela passa aqui, o motor não força, né? Aqui, passa lisa. Já essa aqui está captando o dobro de ar, né? Ou seja, para compensar justamente a velocidade dela que está faltando aqui. Esse é um dos motivos, né? Com isso daí, com esse tipo de desenvoltura, desse tipo de design de hélice, fez com que isso convertesse em quê? Tempo de bateria, ou seja, economia e tempo de bateria. Outro fator também, as hélices cresceram. Essas hélices aqui chegam a ser maior, quase maior que o Mavic Pro 2. Então, olha só, é um drone intermediário com as hélices do Mavic Pro 2, ou seja, do tamanho, porque os motores ganharam menos rotações. Aí você fala, pô, mas Vanzan, para quem conhece drone, quando trabalha com menos rotação, os drones ficam meio bobo. É assim, se você for pegar aqueles Agra, aqueles drones grandes, você pode ver que eles são meio bobos, já um bobo, porque os motores com hélice grande rodam de menor velocidade. Como roda de menor velocidade, tem menos reação.
E eu vou explicar mais ou menos essa reação, como seria, né, no drone, como seria num carro, para você perceber. Imagina você subir numa subida, né, em segunda marcha, né, a 60 por hora. Então, seu carro está nervoso, está com o acelerador no meio, o acelerador está nervoso. Qualquer triscadinha que você der para cima ou para baixo, seu carro responde de imediato, né? Aí um carro do lado, né, exatamente do lado, a 60 por hora em quarta marcha. Então, o motor está mais lento, mais morto. Esse cara que está em quarta marcha, se ele pisar e tirar o pé do acelerador, quase não tem diferença, ou seja, não tem ganho, né, uma velocidade de ganho, porque os motores estão trabalhando lento. É mais ou menos esse comparativo. Você pegar um drone com hélice pequenininha, ele é muito mais nervoso, porque sempre está na rotação muito alta. Já os drones com rotação mais lenta, eles são meio João Bobo. Quem montou drone, muito drone no passado, entende o que eu estou falando. Mas só para você ficar ciente, a DJI, ela aumentou seus motores e aumentou suas leves e trouxe a rotação mais baixa. Você fala, pô, Vanzante, ficou João Bobo? Pô, cara. Aí entrou a inteligência artificial numa velocidade tão grande, mas tão gigante, que o drone, quando ele pensa em sair de posição, já houve uma correção. A correção está tão rápida, mas tão rápida, que o fator tamanho de hélice, né, quase não influencia isso. E olha que interessante, a DJI partiu para esse tamanho de hélice porque a sua subida e descida do drone está excomunal. Ele sobe a 36 km por hora e desce a 36 por hora. Né? Então, ou seja, ela teve que baixar a rotação dos motores para poder ter essa desenvoltura. E com baixar a rotação dos motores, umas hélices maior, com menos arrasto aerodinâmico, tudo isso converte em tempo de bateria. E não é só mais isso, tem mais coisa. Se você for olhar aqui também, o alinhamento dos braços do drone está praticamente alinhado. Se você pegar os motores aqui, ó, você vai ver que os motores estão praticamente alinhados. Olha aí, olha, estão praticamente alinhados, tá vendo? Vou pegar aqui o Air 2, eu vou sempre comparar com o Air 2S porque é o seu sucessor, né? Então, se você for pegar aqui, olha só que absurdo que está esse aqui, ó. Ó, o que acarreta isso aqui, né? Ó? Tá vendo? Uma hélice está aqui embaixo, outra está lá em cima. O que acarreta isso aqui? Quando esse drone vai voar, o ângulo de voo desse drone é mais ou menos isso. O ar vem aqui, o ar entra nessa hélice aqui, gera um turbilhão para soltar a hélice aqui, ó. Então, essa hélice que está brigando constantemente para tentar achar ar, por causa dessa da frente aqui, está gerando turbilhão, porque ela está acima da frente. A DJI percebendo isso também, ela alinhou praticamente as duas. Quando esse drone está voando, essa está pegando ar limpo, olha só, passando aqui, e essa também está pegando ar limpo, ou seja, ambas pegam ar limpo. Esse alinhamento do braço fez com que ambas pegam ar limpo. Então, isso que acontece? Tem mais rendimento. Tendo mais rendimento, tem mais economia. Tem mais economia? Voa mais. É o que a gente sempre quer, né? Voa mais. Cara, impressionante essa design que a DJI, né, chegou ao ponto, né, de observar esse tipo de coisa assim, para poder fazer uma melhoria, para poder ganhar bateria. Não é só ganhar bateria, na realidade, fazer uma melhoria no seu equipamento, né? Aí você fica pensando, Vanzan, você está fazendo isso tudo da sua cabeça, não está aqui. Você concorda comigo que essas melhorias estão aqui? O que eu faço? Eu analiso o drone e tento fazer uma engenharia reversa, ou seja, tento imaginar a cabeça do chinesinho lá brigando com esses problemas que aparecem aí, né? Porque a DJI é uma empresa que detém 70% do mercado mundial. Então, ela manda drone para o mundo inteiro. Então, tem gente voando na Malásia, voando na Groenlândia, que é frio, outro voando na Antártica, é frio, outro voando na Mongólia, que é muito quente. Então, ou seja, são vários problemas que são reportados para a DJI com vários climas. Isso faz com que ela cria, né, soluções para os seus futuros drones. Eu digo isso porque eu sei que tem chinesinho lá agora desenhando, riscando, testando em turno de vento para poder melhorar mais ainda isso aqui, entendeu? Então, essas mudanças sutis aqui é percebível porque eu consigo analisar, eu vou voar, eu quero entender por que isso aumentou tanto a bateria desse drone, né, aumentou tanto o voo desse drone e a bateria não aumentou praticamente nada. Pô, onde está o segredo? Então, fazendo uma engenharia reversa, a gente consegue achar aonde está as diferenças desse drone aqui. Você acha que já viu tudo? Nossa, você não viu nada ainda, cara. Tem coisas para me mostrar aqui nesse vídeo ainda que você vai ficar de boca aberta, cara. Eu não cheguei nem na cereja do bolo. Eu estou só no farelo ainda. Presta atenção, se liga no videozinho. Quer dar a pausinha lá no banheiro? Dá a pausa, vai lá no banheiro, toma um cafezinho, volta aí para você assistir o vídeo. Já voltou? Foi rapidinho, né? Bom, o negócio é o seguinte, agora vamos falar geral da estrutura. Antes de nós entrar nas partes mais, né, interessantes desse review, né, vou falar para você no geral desse drone, além dos braços, entre essas coisas.
tudo em conversão de bateria. A DJI mudou também as suas saídas de ar, tá vendo? A DJI, os drones, ao passar do tempo, ela vem diminuindo essas saídas de ar e ela entendeu que essas saídas de ar aqui é muito vital. Na realidade, acho que ela já sabia o tempo todo, né? Então, tentou criar outro design e aí, né, acabou se perdendo isso daí. E tem muita gente que reclama que os drones esquentam demais. Porque, o que acontece? A entrada de ar, ela pode ser pequena ou grande, tanto faz. A saída obrigatoriamente tem que ser grande. Se você for pegar um carro, um avião ou qualquer coisa, a entrada pode ser pequenininha. A entrada de ar frontal pode ser pequenininha, mas a saída tem que ser 2 vezes ou mais a entrada. Por quê? Para poder passar o fluxo de ar. Se você fizer a entrada gigantesca e a saída pequena, o ar fica estrangulado lá dentro, sai pela própria entrada. Ou seja, nem entra ar de fato, entendeu? O ar passa a ser... É uma coisa, não sei se você já fez um teste, né? Já viu um teste daí, você fecha todos os vidros do carro, tira o vidro dianteiro e pode descer a lenha que não faz nada, não entra ar. Por quê? Não tem saída, entendeu? Então, precisa ter uma saída, no mínimo, o dobro da que entra. A DJI nesse drone aqui, ela modificou, tá vendo aqui, ó? São 3 saídas laterais, cada uma maior que a outra, tá vendo? Grandona, e mais 2 traseiras aqui, ó. Isso fez com que a saída de ar dobrasse o seu antecessor, ou seja, aqui, ó. Se você for olhar aqui o Air 2, olha lá, a saídinha dele só tem uma lateral e uma traseira, tá vendo? Uma lateral e uma traseira. Já aqui, esse drone ganhou 3 traseiras e uma lateral, lógico, de cada lado, né? São 6 traseiras e 6 laterais e 2 traseiras. Isso fez com que passasse ar mais lá dentro. Passando ar mais lá dentro, ele fica mais gelado. Ficando mais gelado, economia de bateria. Bora voar. Vamos ganhando mais tempo de voo. Agora, olha só que legal também. Olha o tamanho, a altura desse drone. Viu aí? Olha a altura desse drone. Compara, vamos comparar aqui para vocês verem. Ó, aqui, ó. Olha a altura desse drone e olha a altura desse outro drone. Olha só que espetáculo. Aquele problema que você vem, a hora que vai colocar o drone no chão, você fica caçando um lugarzinho limpinho, que não tem um matinho, que não tem uma pedrinha, porque na hora que o gimbal vai fazer a sua leitura, né, que vai fazer a sua dancinha para equilibrar, enrosca no matinho, enrosca na pedrinha e fica ali. Aí você fica limpando, caçando um lugar para pôr o drone. Já esse aqui não, você vem e coloca ali, ó. Olha só a altura desse drone ficou, cara. Olha que impressionante isso, ó. Isso se deu porque o corpo dele, né, lembra o braço desceu, a perna aqui continua a mesma coisa, o braço desceu aqui no seu corpo e inclinou. Essa inclinação você já sabe por quê, eu já falei essa inclinação, o porquê dessa inclinação do braço que a DJI adotou nos seus drones. Eu já falei isso no Mini 3 Pro, que foi nesse drone, teve muita gente que não sabia disso, mas eu vou comentar também aqui. Existe uma posição de filmagem, que se você for pegar nesse drone aqui, ó, o sol se põe no horizonte. Quando o sol está aqui mais ou menos 5 horas, depende da época do ano, 5 horas, 5 e meia, então a luz do sol entra aqui, ó. Essa hélice, quando ela roda aqui, o sol passa por aqui e gera um flare, é uns risquinhos na hélice, na filmagem. Não sei se você já percebeu quando estava voando seu drone, numa certa posição, ficou uns risquinhos na imagem. Isso é a posição do sol, é a luz do sol que está sendo cortada pela hélice e o reflexo dela, a sombra da hélice, entra na lente aqui, ó. Então, isso acontece quando você pegar manhãzinha de tardezinha, ou seja, pegar o sol à sua direita ou à sua esquerda, em determinado ponto que você tiver, der certinho, casar o sol com a hélice aqui, vai entrar uns risquinhos na imagem. Então, esse drone tem esse problema. Todos os drones do passado tinham esse problema. Depois do Mini 3, né, aí veio o Mavic 3, agora o Air 3, tiraram todo esse problema, ou seja, o braço está abaixo da câmera, tá vendo? Você pega a câmera aqui, ó, o braço, fala, mas não está abaixo, não está alinhada, tá? Porque o sol às 5h30 está aqui, ó. Quando o sol, né, tiver no alinhamento para poder pegar, ou seja, gerar aquele flare lá, quando o sol estiver no alinhamento, já era, já se pôs o sol, entendeu? Então o sol já foi no horizonte, então você não vai ter um flare porque não tem mais sol. Então o sol para dar o flare teria que estar aqui. Então isso aqui não pega, porque o braço está abaixo, tá vendo? Então não pega aqui, ó. Então a hélice roda, não tem aquele flare lá. Além do que, essa câmera foi mais para frente, né? Ou seja, a DJI é o único drone que ela colocou a câmera lá na frente, fora do seu corpo, né? Se você for olhar aqui, ó, essa câmera está fora do seu corpo, ela está totalmente vulnerável ali. Talvez ela acredita, né, nos seus sensores. E eu vou te falar uma coisa, é assustador. Volto a dizer que é assustador, que é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, nesses sensores aí, né, nesses olhos, na verdade, olhos e inteligência. Agora, cara, tem uma coisa nesse drone
que a primeira vez que eu vi, na verdade eu vi isso numa VIC 3, mas eu não consegui fazer o review numa VIC 3. Mas passou, isso passou por todo mundo. Então. E aí quando eu vi esse drone também no lançamento da DJI e em outros canais aí, eu percebi que quando esse drone foi startar, ele tinha alguma coisa de diferente dos outros drones. Porque esse drone, quando ele starta aqui, ele starta as hélices, abre e não faz nada no drone, ou seja, o drone não sacoleja, não faz nada. Eu falei, o que tem de diferente nesse drone, cara? Deixa quando vir na minha mão, eu vou olhar isso também. Pois bem, eu olhando, analisando esse drone, eu percebi que eles colocaram uma função aqui que eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é a primeira vez que estão falando isso. Já ouviu falar em software start? Software start é uma partida lente. A gente usava muito isso nos helicópteros, quando a gente ia voar helicóptero, né? Muito no passado, a gente não podia dar motor de uma vez, senão a hélice, o motor é tão forte que a hélice é tão pesada, virava o corpo e a hélice ficava parada. Ou seja, então você desse um tranco, o helicóptero capotava. Então a gente tinha que acelerar gradativamente. Então era difícil você fazer isso no acelerador, um dentinho, 2 dentinhos, para ele começar a acelerar gradativamente. O ZESC, da época, veio com a opção de software start. Ou seja, eu posso acelerar de uma vez e o software entende que precisa acelerar aquele motor na velocidade X até que equaliza motor e hélice, sem chacolejar a aeronave. Ou seja, uma aceleração gradativa, assim como existe no helicóptero real, como existe, né, no avião real. Ou seja, tem que ser gradativa a aceleração para não danificar a estrutura. Eu falo danificar a estrutura porque quem teve uma VIC Pro 2 sabe que o seu drone quebrou muito o pezinho aqui, quebrou muito aqui. O Air 2 quebrou muito aqui também, entendeu? A patinha aqui. E eu vou mostrar para vocês na prática o que é isso. Você vai ficar de boca aberta como funciona esse motor aqui, ó. Vou iniciar com o Mini 3 Pro. Repara o corpo dele. Está em super câmera lenta. Olha isso que loucura. A bala total. Essa é a partida com as hélices fechadas. Até então, né? Usarei 3 drones como comparativo antes do Air 3. Agora deixo os motores parar e dou novamente a partida agora com os motores, com as hélices abertas. Mesmo assim, você repara que a estrutura dele é bala todinha. Isso é um chão rústico de laje. Imagina isso daí num azulejo. Olha só como uma bala todinha. O outro comparativo é uma VIC Pro 2. Olha só, dá um start, as hélices continuam ali, mas quando ele ganha velocidade, que é brutal, né? Olha só o que acontece. O bracinho, você viu? Como o bracinho chacoalha. Isso é partida com as hélices fechadas. Agora parei e vou dar uma partida com as hélices abertas. Mesmo assim, que era a recomendação do fabricante, mesmo com as hélices abertas, tá vendo? Ele parte lento e depois ele dá um pulo brutal, né? De rotação. E olha o que acontece com o corpo dele, ó. Olha, isso está em super câmera lenta. Partida com a hélice aberta. O Air 3, o Air 2S, que é mesmo do Air 2, é o antecessor do Air 3. Ele parte, tá vendo? Bonita lá, ó. Bem lenta as hélices, mas nada acontece, ó. Isso os olhos não conseguem enxergar. Quando ele acelera, olha o que acontece com o drone, cara. Ele trinca toda a estrutura. Aí eu vou deixar parar, que o fabricante sempre recomendou abrir as hélices para poder dar start, né? Para aí, agora eu vou dar um start novamente, restart com as hélices abertas. Repara que ela começa devagarzinho, ela começa sempre já rodando no sentido de rotação. Você fala, por quê? Você vai perceber agora no Air 3. Olha lá. Mesmo assim, com as hélices abertas, chacoalha um pouco. Agora repara a sutileza do Air 3, cara. Isso daí nós estamos em cima de uma laje rústica. Repara na sutileza, ele dá um toquinho para trás, abre as hélices, só daí para frente que ele começa a dar partida motor e é gradativa, ou seja, bem lento até chegar no ponto de rotação final. Ou seja, existe uma equalização. Repara o motor agora. Esse motor, ó, viu o toquezinho? Mais para frente eu vou colocar de novo em câmera lenta e mais próximo para vocês verem. Repara que nada aconteceu na estrutura. A velocidade, ó, já está na velocidade de voo, é gradativa. Parei o drone, vamos restartar agora com as hélices abertas. Tanto faz com a hélice fechada, com a hélice aberta, ele vai fazer um toquinho para trás, imaginando que a hélice estivesse fechada. Olha a rotação. Viu que é gradativa? Agora mostrar em câmera lenta, em slow, em cima desse motor aqui, super câmera lenta. Repara que esse motor faz antes de dar partida. Ele vai dar um toquinho para trás, olha lá, abriu, e aí só assim ele dá a partida lá. E é gradativa a velocidade, ó. É incrível isso aqui, cara. É de uma sutileza, uma delicadeza, de uma compreensão fora do comum, cara. E aí, o que achou disso? Alguém já tinha falado isso para você? Você já tinha ouvido falar em software start?
uma partida macia. Esse negócio foi uma sacada tão grande. Esse chinesinho deve ter ganhado uma grana, cara. O cara que desenvolveu isso daí, o cara que pensou nisso. Porque a hélice está fechada, você repara que ele dá um cutucãozinho para trás para abrir a hélice para depois funcionar. Eu lembrei, quando era moleque, eu tinha um cabelo loirinho, né? Aritana, e aí vira e mexe a minha franja caía no olho, né? Eu ficava lá assim, tipo Ronifon, né? Eu ficava assim, ó. Então faz a mesma coisa, dá esse toquinho, abre as hélices, depois ele começa a funcionar. Cara, por que não pensaram nisso antes? Tem drone que chegou a quebrava aqui, quebrava ali, e isso daí chegava, isso a gente quebrar no chão aqui. Imagina isso trincado em voo quebrar, né? Quebrar parte daqui, quebrar motor, quebrar braço. Quanto que já não deve ter acontecido isso em voo, né? E era tudo justamente pela fadiga estrutural, ou seja, né, toda partida que você desce ficava essa saculeja onde, né, trincava todas as suas aeronaves. Partindo desse drone Mavic 3, né? E esses drones aqui agora, pô, cara, foi muito bom ver isso aqui, é muito prazeroso de descobrir isso aqui, ou seja, de perceber isso aqui e vamos a fundo e descobrir. Lembrando você que estou fazendo uma engenharia reversa para poder descobrir tudo isso daí, cara. Olha só, no grupo de WhatsApp que você tá, tem essa informação? Não tem? Seja o primeiro a pôr, cara. Seja o primeiro a informar a galera das inovações que vem nesse drone. Seja esperto, cara. Eu já compartilhei nos meus grupos já. E agora nós vamos tratar do rádio, cara. O rádio também teve algumas melhorias aqui, entendeu? O rádio, presta atenção. Você nota aqui que as antenas, eles voltaram com as antenas aqui. E eu vou dizer o porquê que eles voltaram com as antenas. Quando lancei, ou seja, quando eu fiz o review aqui do Mini 3 no canal, eu deixei bem claro como é que você tinha que pilotar com um rádio novo, ou seja, aquele rádio que não tinha antena. Ou seja, se você tivesse com o drone ali, você tinha que estar com o rádio apontado para o drone, a antena exatamente para o drone. Se o drone viesse na cabeça, você teria que estar com o rádio dessa forma, apontado para o drone. Ou seja, a antena estava aqui dentro do rádio, você tinha que ficar apontando para o drone. Apontando lá, apontando aqui. Se o drone virasse, você tinha que apontar para lá, apontar para cá. Isso você percebe que você sai da área de conforto, ou seja, sua área de conforto de pilotagem é essa aqui, ó. Se você tem que apontar o rádio, a antena que está lá em cima, mas ela está junto com o rádio, você tem que fazer esse movimento. Então você sai da área do conforto, né? Então você fica assim, ó. Você fica fora da área de conforto, né? Porque você fica articulando a tela. Então ela já está aí percebendo isso daí, ela voltou com as suas antenas. Porque essas antenas também, ela tem um sistema de transmissão de maçã. É como se fosse uma maçã expandindo aqui. Isso eu explico no meu curso, né? Se você quiser aprender a pilotar drone, entender tudo como funciona, no meu curso tem essa explicação bem detalhada, não só essa, como todas do drone, todos os sensores, todo o drone inteirinho, detalhada. Vou dar só essa palhinha para vocês, o porquê é vital esse funcionamento da antena, como que você tem que dominar isso para você não ter problema de perda de sinal com o seu drone. Então, esse tipo de antena é um sistema de maçã. Então, ele está propagando como se fosse uma maçã. Então, se eu estou voando aqui, o meu drone está ali, na frente ali, né? Eu estou voando aqui, eu estou numa área confortável, que eu estou vendo o rádio, tá vendo? O rádio está numa área, né, de funcionamento correto, tá vendo? Porém, meu drone desceu ali, então eu faço assim, ó, ele desceu, tá vendo? Desceu lá, eu estou aqui, continuo com o rádio na posição confortável, tá vendo? Agora o meu drone aqui, ele veio na cabeça aqui, na cabeça aqui, então está aqui em cima da cabeça. Eu continuo com o rádio na área confortável. Né? Aí ele veio aqui para trás, aqui, Vanzan, eu vou virar, não preciso virar o rádio, eu venho aqui, pronto, eu já pego o drone lá. Então, ou seja, essas antenas justamente particular de acordo com a necessidade do drone, sem eu ter que mexer na posição do rádio. A posição do rádio fica sempre confortável. Ah, mas o drone foi para a direita ali, não tem problema. Lembra que isso aqui é transmissão tipo uma maçã? Ele pega ali tranquilamente o rádio, o drone na direita, na frente, esquerda, atrás, qualquer posição, eu estou confortável. Eu vou ficar preocupado só em pilotar e ter o meu conforto. Já aquele radinho com a antena interna, que seria as antenas assim, eu teria que estar, o drone aqui em cima, eu teria que estar apontando para o drone. O drone está lá na frente, teria que estar apontando. O drone está lá embaixo, teria que estar apontando assim. O drone está aqui na direita, tem que apontar para a direita. Então, aí você fala, mas eu não apontar. Pois é, mas você perde muito. Tem gente que ia com o drone, perdi o sinal, justamente porque não estava apontando. Né? Então, vendo isso daí, a DJI voltou com as suas antenas e eu acho que agora, né, deve adotar isso daí, a não ser que pinta alguma coisa, né, mais nova aí, né? Mas ela deve adotar isso aqui como regra em todos os seus rádios futuros, né? Ah, e também tem outra coisa aqui. O rádio está deixando de dar sons em algumas coisas, principalmente quando você liga o rádio e está com o stick fora, você guarda o seu stick, ou
né, o seu rádio dentro da bolsinha. Quando você saca o rádio, o stickzinho fica um pouco cansado, ou fica um pouquinho de lado, e quando você ligava o rádio, ficava um som pi, 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 pi. Aí tinha muita gente perguntando, mas o que está acontecendo? Meu rádio está com um som assim, e esse som confundia muito com outros tipos de som que o rádio emitia, né? Então a DJI vendo isso aí, ela baniu, né, o som e deu sinalização com a LED, ou seja, esse LED azul piscando é sinal que o seu cursor, né, que o seu stick está fora de posição. Então, você der uma balangada nele, vai voltar ao normal, né? Então, ou seja, olha lá, voltar ao normal, não está vermelho porque o drone está desligado. Então, ele, quando você ligar e estiver fora de ponto, ele não vai mais apitar, ele vai ficar com a luzinha azul. Isso nos outros rádios também, com atualização, passou a funcionar assim também, né? E aí, o que você está achando do vídeo? É muita informação, né? Está cansado de assistir? Calma aí que agora vamos entrar na área mais, vamos dizer, mais inovadora desse drone aqui. Começamos aqui pelo carregador, cara. O carregador foi uma das coisas, né, de uma sabedoria muito grande, cara. Esse aqui é um carregador, esse é um hub e é um power bank e é um carregador. Ele mesmo carrega ele. Sério. Se você colocar na tomada, você vai carregando bateria uma por uma, né? Se você quiser carregar seu rádio, você pluga o fiozinho aqui aperta, começa a carregar seu rádio. Então ele é um power bank, ele é um carregador, ele é um power bank. Ele é um hub. Um hub, o que é? Um hub é onde fica preso as baterias. Se você for olhar os hubs anteriores, pode pegar qualquer hub dos drones anteriores. A bateria fica ali mal encaixada, né? Meio requenguela ali, você não pode nem mexer no hub que a bateria desencaixa. Isso aqui não, cara, ó. Ó aqui. Para poder tirar a bateria, você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Você aperta, aí a bateria sai, ó. Colocou a bateria aqui, encaixou, não sai. Então, ou seja, isso aqui pode estar carregando no carro lá, em movimento, está carregando a bateria aqui, não tem problema algum, né? Ou seja, fica bem fixo aqui, bem diferente dos outros, né? Então, isso é um carregador. É um hub, é um power bank, cara, e é um carregador de bateria também. Mas como assim, carregador duas vezes? Sim, carregador, se ele estiver ligado na energia, ele carrega suas baterias. E se porventura você tiver um voo de drone, você voou o drone, né? Vou dar um exemplo para você, voei um drone, aqui no caso aqui está todas carregadas, né? Essas carregadas, só essa descarregada. Mas hipoteticamente, não sei se já aconteceu com você, acontece comigo constantemente. Estou lá com as minhas 3 bateriazinhas, voo essa aqui, pá, começou a pitar lá, eu venho e desço o drone. Tá. Né? Coloca a bateria, já põe a nova. Aí eu vou voar, tal, faço o que tem que fazer, nem deu bateria, mas desci, né? Ficou ali, comeu 2 pontinhos dela, desci o drone. Aí vou fazer um outro voo, então arranca aquela usadinha, bota aqui, pega a nova e vou fazer um voo. Aí fiz um voo, desci aqui com um pauzinho e meio também. Aí coloca aqui. Aí vem, ô Vazão, vamos voar de novo? Pô, não dá. Acabou minhas baterias, cara. E não tem tomada aqui para carregar, não tem nada. Olha só que coisa fenomenal que a DJI desenvolveu. Ela vai pegar esse carregador, né? Ou seja, solo, esse autocarregador, ele vai pegar, você apertando esse botão e pressionando, ele vai pegar a carga dessa daqui, hipoteticamente tivesse com 2 pauzinhos, ela vai pegar um pauzinho emprestado, dessa aqui um pauzinho e meio, 2 pauzinhos, vai pegar esse aqui emprestado, e essa que tiver 2 ou 3 pauzinhos, vai jogar esses pauzinhos para cá. Falando pauzinho, é os LEDzinhos aqui, entendeu? Ou seja, se você tinha 3 baterias descarregadas, você vai passar automaticamente a ter uma bateria carregada. Então, ou seja, eu vou conseguir fazer 4 voos, né, com 3 baterias. Ou seja, você estiver ali naquele perrengue de fazer mais um voozinho com as baterias tudo, né, no fim lá, esse carregador inteligentemente vai pegar a carga dessa bateria, lógico que vai pegar até um nível de segurança, né? Vai pegar a carga dessa bateria mais dessa bateria e vai jogar para essa aqui, até que ou carregue toda ela, ou até que toda a carga disponível para ela vem para cá. Isso vai fazer com que você ganhe uma bateria de voo, né? Isso eu achei uma sacada muito grande, porque a gente tinha esse tipo de carregamento de bateria para bateria nos drone racer. Nos drone racer a gente tem um carregadorzinho onde pluga uma bateria, né, de lítio polímero para carregar a bateria de lítio polímero. Então, ou seja, nós drenamos a carga na bateria, tem uma bateria de 22.000 mAh e carrega as baterias de 2 amperes. Então, ou seja, eu carrego 10 baterias numa bateria. Então, aqui a DJI fez o mesmo sistema. Ela está carregando aqui as baterias dela com a própria carga da bateria, né? Além do que, carrega o seu celular, carrega o seu próprio rádio, carrega tudo isso aqui, por ele é um power bank também. Cara, isso foi uma sacada muito grande. DJI aqui, vou te falar, tiro meu chapéu aqui. Impressionante isso aqui, cara. A melhoria foi muito boa aqui. Ah, e outra coisa, para carregar essas baterias, o fabricante recomenda um carregador de 65 watts.
Então, se você estiver carregando com 65 watts, ela carrega uma por vez, não carrega as 3 uma vez só não. Se você estiver carregando com carregador 65 watts, ela vai demorar 1h20 para carregar cada bateria. Se você estiver carregando com um carregador de 100 watts, que é o próprio da DJI, ela vai carregar em 1 hora cada bateria. Então, ou seja, com 3 horas, com um carregador de 100 watts, você vai ter as 3 baterias carregadas. Então, é interessante saber isso daí também, ou seja, né, como você aumenta o watts do carregador, aumenta a velocidade de carregamento da bateria, né? Porque os hubs de antigamente não adiantava se colocar um carregador mais forte, que ele segurava a carga lá, ele mandava sempre aquela carga contínua lá. Então, eu acho que a tecnologia está na bateria, ou seja, a melhoria também está na bateria, fez com que ela acertasse ou aceitasse uma velocidade maior de carga, por isso que subiu para 100 watts de carga a hora em cima da bateria. Então, recomenda-se 65, ou no próprio manual diz que a DJI tem um carregador de 100 watts. Você pode carregar com um carregador de 100 watts, ela vai carregar muito mais rápido, né? E agora, meu amigo, agora vamos falar de um assunto que eu vou te falar uma coisa, é assustador. Esse drone tem vida. Esse drone tem vida. Eu até tirei a bateria, deixei para ficar mais leve para me falar disso aí. Você reparou que os sensores do Mavic Air 2S, né, todos os sensores para trás, né, dessa linha desses drones, né, tanto desse como do Mini 3 também, são sensores como se fossem uns tubinhos. Esses sensores aqui, ele enxerga o ângulo de abertura dele é bem pequeno. Então esse aqui, ele tem um ângulo de abertura assim, aliado com esse aqui com um ângulo de abertura assim, então ele dá uma cobertura aqui na frente legal. Até então era legal a cobertura que ele tinha aqui, mas só que se você, vamos supor, colocasse debaixo de uma trave, de uma marquise ou debaixo de uma árvore, você botasse para subir, pá, entrava na árvore, né? Porque o sensor não faz leitura aqui para cima, ele faz leitura mais ou menos intermediária assim. Então, quer dizer, tem falhas. Então, quantos vídeos já deve ter visto na internet o cara acelerando e bate alguma coisa em cima? Acabou o problema, cara. Com esse drone acabou o problema. Porque ele tem olhos. Isso aqui não é sensor, mas acabou, não tem mais sensor. O sensor que tem é aqui embaixo. Aqui em cima são olhos. Olhos aliados à inteligência artificial. É aí onde eu quero chegar. Essa câmera aqui, que é uma câmera, né? Ela consegue enxergar 180 graus. Então, essa câmera 180 graus, 180 graus, 180 graus, 180 graus. Ela enxerga 360 graus. Porém, não tem como ela enxergar como uma câmera de 360 graus, porque ela está espalhada, está afastada uma da outra. Então, ou seja, as câmeras de 360 graus, elas são uma lente uma acoplada na outra. Vou ver se eu arranjo uma câmera para mostrar para vocês. É uma lente uma acoplada na outra, assim, né? Então, essa lente enxerga 180, chega aqui nesse aqui, já começa a enxergar 180 do outro lado. Então, ela fecha 360. Essa daqui, ela está longe uma da outra, né? Uma câmera está aqui e a outra câmera está aqui. Aí você fica pensando, então ela não fecha 360, não vai fechar lá em cima fazendo 360. Agora, olha que sacada fenomenal que o chinesinho teve. Repara o ângulo dessa câmera. Não sei se dá para perceber, repara o ângulo dessa câmera aqui, ó. Ela não está alinhada, as duas não estão alinhadas assim, ó. Elas levaram um leve inclinamento, ou seja, elas estão inclinadas assim, ó. Isso faz com que esse 180 passe a ser para cima. Com esse 180 para cima também, eles fazem leitura, fecha o 180 aqui em cima e descobre embaixo. Porque se você for pegar o 180, ele fecha em cima e embaixo, né? Dos lados, em cima e embaixo. E quando você faz essa deslocação, o 180 vai fechar aqui embaixo, fecha em cima, mas embaixo ele vai deixar um buraco, né? Porque ele vai fazer leitura 180, 180, embaixo vai ficar descoberto. Só que embaixo não precisa que ela faça a leitura, porque já tem uns sensores eficientes. E esses sensores, vendo para baixo, já tem eficiência em todos os drones. Muito bem eficiente esses sensores olhando para baixo. O que nós tínhamos de eficiência, esses sensores olhando para frente e para cima. Porque se você for pegar uma Mavic Pro 2, ele veio com um sensor infravermelho aqui em cima. No começo foi, nossa, que sacada legal, não vai bater em cima. Bateu. Só não bate em ambiente fechado, porque o infravermelho, já diz tudo, infravermelho é uma luz que precisa ter ausência do sol para ela funcionar. Então, ou seja, se você estivesse dentro de uma área fechada, com o Mavic Pro 2, você bota para subir, ele chega perto do teto e não bate, porque esse sensor infravermelho enxerga. Mas se você estiver
debaixo de uma árvore, que na luz do dia, você botar para subir, ele vai entrar na árvore, vai derreter dentro da árvore. Se tiver numa trave, num pedaço de pau, ele vai subir e vai bater. Por quê? Porque de dia o infravermelho não enxerga. Então eles baniram. Você pode ver que depois baniu o infravermelho de cima dos drones. E ficou sempre com esse problema. Os drones sempre subindo e batendo nas coisas. Já com esse tipo de funcionamento de câmera, né, com o olhar de 180, mais 180 atrás, com essa inclinação para fechar aqui em cima, ela passa a ver 360, de uma parte lá de baixo e tudo aqui em cima. Cara, você vai pensando, mas Vanzan, isso funciona mesmo? Cara, eu fui a campo para testar isso aqui, para ver como é que ele funciona. A visão aliado à inteligência artificial, ou seja, esse drone decide a melhor posição para ele navegar. Independente da situação de programação que você fizer, se você colocar os sensores 100% atuando, né, deixar padrão atuante os sensores, ele vai decidir por onde ele vai passar sem bater em nada. Então, ou seja, para bater esse drone aqui, você tem que desligar o sensor. O sensor ligado você não bate, porque essas câmeras, esses olhos aliados à inteligência artificial, faz isso aqui, ó. Olha só que assustador que é. Nesse momento eu estou debaixo de uma árvore, repara lá em cima. Eu vou apenas botar para subir. Olha lá, apenas botar para subir. Ele identifica a árvore, desvia. Olha o meu dedo, só estou subindo. Ele parou um pouquinho no meio do caminho para decidir correto e subiu. Olha que impressionante. Eu estou apenas mandando subir. Agora o que eu vou fazer? Até de um joinha. Agora eu vou colocar ele em cima da árvore. Olha lá. E vou pedir para descer. Agora tá vendo? Botando stick para descer. Está em cima da árvore. Repara que ele vai ver a árvore, ele vai entender que eu quero chegar aqui no solo, porque tem uma parte que ele consegue chegar lá. Desviou. Cara, é impressionante. Essa hora aqui eu achei que ele ia bater ali, ó. Eu falei, nossa, vai bater ali, ó. Não, depois ele foi para frente aqui, ó. É impressionante isso, cara. É impressionante a inteligência desse drone. Outra coisa também, ele demora um pouco para visualizar a mão, tá vendo? Ele repara que ele demora bastante para enxergar a mão. Só assim ele vem no toque, vem na mão, ó. Isso que eu estou fazendo é uma decolagem embaixo de uma árvore, cara. Quer dizer, eu decolei embaixo de uma árvore, desviou da árvore. Depois eu fui descer nesse mesmo ponto por cima da árvore, desviou da árvore. Então, ou seja, a inteligência artificial atuou aí, conseguiu compreender que tinha um obstáculo e a minha necessidade era subir. Então, ou seja, a necessidade do sujeito que está operando o rádio é subir. Porém, existe um espaço vazio e um espaço que tem um obstáculo. Ele entendendo a minha necessidade com a trajetória que ele pode, né, executar inteligentemente, desviando daquele obstáculo e atendendo a minha necessidade, que é subir, ele tomou atitude, ou seja, ele achou que a atitude mais lógica era fazer aquilo, desviar daquela posição, daquele jeito para ir embora. Isso é subindo e descendo um drone. Eu fiz um outro teste também de retorno to home, ou seja, o retorno to home foi assustador. O retorno to home foi de uma loucura se observar o drone tomando atitude, buscando caminhos para poder voltar para o seu ponto de origem, ou seja, de onde ele saiu. Ele saiu, estava num ponto B, ou seja, saiu do ponto A, estava num ponto B. Quando acionei o return to home, geralmente os drones sobem ou voltam para o seu ponto, independente do que tem na frente. Esse aqui não. Antes dele ir para o seu ponto, ele sabe que tem que ir para aquele ponto. Porém, ele vai analisar ao redor para ver a melhor forma de deslocar para ir para lá, para aquele ponto. Você fala, para São Vanzan, isso é impossível. Possível, cara. A visão aliada à inteligência artificial faz com que ele analisa, procura melhor. Nem sempre que ele tenha que voltar para lá, ele tem que ir para lá. De repente, ele quer voltar para lá, mas a melhor situação para ele é primeiro sair para lá no buraco para depois ir para lá. Incrível que pareça, isso aconteceu, cara. Em várias situações que nós colocamos ele, em várias vezes que nós simulamos return to home, cada momento ele tomava um tipo de atitude, ou seja, não era o mesmo, não era sempre o mesmo return to home, apertou, volta para lá, não. Uma hora ele foi por dentro desviando tudo, uma hora ele foi para a direita, uma hora ele subiu, passou por um buraco, foi embora, e eu estava no meio das árvores, embrenhado. Eu fui fazer esse return to home embrenhado. Eu queria testar a inteligência artificial desse drone. Falei, nada mais justo do que pôr dificuldade para ele. Presta atenção nos return to home que eu fiz aí, cara. Você vai se assustar. Nesse primeiro momento, o drone está lá embaixo, atrás da árvore, tá vendo? Estou trazendo ele já na inteligência artificial. Põe tudo para frente e ele vem desviando, tá vendo? Ele vem desviando de tudo, olha lá, ó. Desvia da árvore principal, desvia da árvore menor, tá vendo? Vem desviando, ó. Até chegar aqui. Chegou aqui, eu vou fazer o ajuste. Eu estou debaixo de uma árvore. Repara que em cima está cheio de árvores. Vou apertar o return to home agora.
Vamos ver a atitude dele. Ele deu uma analisada, buscou lá o ponto, ele viu que dava para ir por ali, vem desviando para um lado, desviou primeiro de mim, que eu estava muito em cima, já desviou do tronco principal lá. Lá embaixo tem um monte de árvorezinha pequenininha que não aparece, mas ela está ali. Ele resolve passar num buraquinho, subir, vai lá por trás, olha só, ele busca lá por trás, aí ele volta e vai lá no ponto de pouso dele. É impressionante, ele fez um zigue-zague, ele sabendo que ele tinha que voltar naquele ponto. Ele fez um zigue-zague para buscar o ponto de toque. Esse foi o primeiro ponto, ou seja, ele voltou aqui, ele saiu daqui, tá vendo? Ele saiu daqui dessa região aqui, esse é um Google Maps, saiu daqui cheio de árvorezinha, mas aqui não tá mostrando. Pôs ele por esse buraco e ele voltou por esse buraco. Então, ou seja, ele estava aqui debaixo da árvore aqui, ó, não dá para ter uma visão muito boa, mas só para você ter noção. Ele saiu daqui e voltou para lá por baixo das árvores, tá vendo? Esse foi lá, passou naquele buraquinho. Esse foi o primeiro return to home. Esse segundo, ele vai sair daqui na mesma posição. Vou trazer ele na mesma situação. Porém, agora ele vai tomar outro tipo de atitude. Ele vai vir para frente, dar a volta por trás de todas essas árvores, subindo, só depois vai voltar para o return to home. Olha isso, que loucura, cara. É de assustar, meu irmão. Agora nós iniciamos o vídeo mostrando que eu estou debaixo de uma árvore, né? Porque inicialmente nós não mostramos. Startei, tá lá atrás da árvore, vou pôr ele para frente. Olha lá, repara na mão direita que eu ponho ele para frente e deixa a inteligência artificial, né, fazer a correção e chegar até mim aqui, olha lá, ó, tá vendo? Tá vindo, ó, tá vindo, desviou de tudo para chegar aqui. Agora, olha que assustador, lembrando bem que você começamos essa imagem debaixo da árvore. Eu aperto o return to home, ele olha primeiro para mim aqui, ó. Ele olha primeiro, vê que não dá para ir para lá, ele passa por aqui, passa por trás, vai desviando, acha um buraco, ele está indo embora ao contrário, ó. Olha lá. Vai para lá, ele acha um buraco, ele achou lugar, né, livre para subir, só agora ele vai buscar o ponto de pouso dele. É impressionante, ele foi para trás, ou seja, você apertou o return to home da primeira vez, ele foi para frente, por baixo da árvore. Nesse momento ele achou interessante não ir para frente, porque da posição que eu estava ali, ele olhou para mim e falou, bom, não dá para ir para frente, vou buscar outra alternativa. Aliado à inteligência artificial, ele foi buscando um buraco até que ele saísse. Então, quer dizer, em vez de ele ir para lá, que era no ponto de pouso, ele foi para trás, cara. Isso é assustador, cara, a inteligência artificial interagindo. Olha lá, tá pousando lá, e é cheio de árvorezinha ali, tá vendo? No Google Maps não aparece, mas é cheio de árvorezinha. Impressionante, cara. Ele pousou lá, eu fiquei na felicidade, cara, de ver isso aí. Eu falei, não acreditei, mas deve ter um joinha lá, ó. Incrível, né? Você sabia dessa informação? Pô, só por isso daí já valia um compartilhamento, né? QR Code aí, aponta o celular, já compartilha com seu amigo, fala, olha isso aqui, cara, nós não vamos mais quebrar drone, cara. O drone voa sozinho, literalmente sozinho. Eu fiz um outro teste mais periculoso ainda. Eu coloquei um carro, depois 2 carros, o landing pad no meio do carro, fiz ele entrar debaixo da árvore, coloquei o carro encostado na árvore, deixei um vãozinho só para ele passar. Ou seja, ele não sobe porque tem árvore, ele não vai para frente porque tem carro. Deixei um vãozinho só para ele passar. Cara, impressionante. Olha só que teste. O bichinho se saiu de uma forma, de uma desenvoltura que eu fiquei assustado. Segue isso daí. Olha só, coloquei um return to home dele, tá lá atrás. Tá vendo que ele saiu de trás do carro? Aí eu vim, passei por cima do carro, né? Tirei aqui, desci ele. Isso aqui eu tô fazendo na mão, tô trazendo na mão. Apesar que tá auxiliado, né, pelos sensores. Trouxe ele na mão. Nós estamos exatamente debaixo das árvores. Aí que eu fiz, aperto o return to home. Ele não pode subir e não pode ir para frente, tá vendo lá? Ele não pode subir e não pode ir para frente. Tem um carro ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai em direção do carro. Antes de chegar no carro, ele passa por baixo da árvore. Aí sim ele sobe por cima do carro. Olha que loucura isso, velho. Ele vai lá do outro lado, que o pad está do outro lado do carro. Ele faz vai a virada, tá vendo? Vira de frente. Aí sim ele vai buscar o pouso, porque ele partiu com os motores nessa posição. Mas enfim, ele entendeu que tinha árvore em cima e tinha um carro na frente, mas ele precisa buscar aquele ponto lá. Olha só que loucura isso daí, velho. Nesse segundo momento, colocamos 2 carros, dei partida nele, né? Agora colocamos 2 carros um do lado do outro. E coloquei o carro um pouco mais para frente, tá vendo ali, ó? Passei, olha lá, vou levar lá debaixo da árvore, pra você ter uma perspectiva diferente. Lá exatamente debaixo das árvores. Imagina se você estiver debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, debaixo de qualquer coisa. Apertei o return to home. Ele já entendeu que para frente não dá para ir, para cima não dá para ir, para frente, na posição que ele está, virou, veio para cá, ele viu o carro, ó. A hora que ele vê o carro, ele desloca um pouquinho para trás, ó. Olha só, passou lá por trás do carro agora, subiu, já achou o land pad aqui, que é o pouso, entre os 2 carros, identificou que está no meio dos 2 carros, virou o nariz para lá, para frente, que é onde ele partiu, e vai fazer o toque suavemente entre os 2 carros. Cara, impossível esse drone
perder agora, com todos os seus sensores ligados, a inteligência artificial atua numa forma que é surreal. Só você testando para ver, velho. E aí, que achou? Loucura, né, cara? Como é que pode, né, o dronezinho, né, com esse olho, mais a inteligência dele, entender que ele tinha que fazer esse percurso e tinha que pousar no meio dos dois carros? Cara, isso é de uma sabedoria, é assustadora, mas eu fico contente, né, bichinho? O bichinho tá fazendo os voos, quer dizer, tá dificultando ainda mais a quebra dele, ou seja, vai durar muito mais, pegar pessoas, né, que praticamente não sabem nem voar e ele vai fazer o trabalho para essa pessoa. Trazer mais segurança de voo, né? Ou seja, mais segurança no equipamento, mais durabilidade no equipamento, mais conforto na hora de você estiver voando, tanto você que tem habilidade para voar, como aquele cara que está começando a voar hoje, com uma tecnologia dessa empregada, desvio de obstáculo, é impressionante. Isso aqui foi no Return to Home. Esse Return to Home, vocês acabaram de assistir, é um Return to Home mais próximo. Então, ou seja, com dificuldades, né, no meio do caminho, no teto, mas um Return to Home mais próximo, que pode acontecer quando você estiver debaixo de umas árvores, né, sendo um Return to Home, debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, coisas desse tipo, vai acontecer. Então, você aí provou que ele vai desviar e vai conseguir voltar no seu ponto. Apesar que o bicho é tão danado que ele achou uma brecha lá, ele conseguiu, teve uma hora, né, que ele achou uma brecha, subiu e foi lá para o seu ponto de pouso lá. Então, danadinho é muito inteligente, né, procurou situação de sair daqui lá. Esse Return to Home que vocês vão assistir agora é aquele famoso, tradicional, que você manda o drone lá para frente, aperta o botão e ele volta, né? Então manda bem distante, aperta o botão, ele volta. Porém, na mão do Vanzan, lógico, vou dar um grau de dificuldade nele, né? Já que ele é tão inteligente, eu mandei ele lá para longe, botei ele atrás de uma árvore, né? Botei lá atrás, entre eu e ele tinha uma árvore. Vamos ver como é que ele reagiu. Aí ele se saiu bem. Aí eu peguei e falei, botei lá longe, bem distante, e coloquei mais obstáculo na minha frente. E vai ter uma curiosidade, presta atenção na curiosidade aí que eu vou explicar no vídeo. A configuração do Return to Home, hoje em dia não passa a valer mais nada quando você coloca ele com todos os sensores ligados, um Return to Home inteligente, ele ignora a sua configuração e toma a atitude inteligente dele. Presta atenção no vídeo, vale a pena se atentar a esse vídeo aí, cara. Eu poderia fazer essa filmagem em vários lugares, mas resolvi fazer aqui em cima de casa mesmo. Repara, ele está para desviar e está 70 metros. Vou mudar isso aqui. Vou colocar 130 metros, ou seja, para ele voltar, ele vai subir a 130 metros. Isso sempre foi, né? Vou dar a partida do motor e vou subir. Repara na telemetria aqui embaixo e no cantinho esquerdo esse quadrinho cinza. Vou te explicar o que vai acontecer. Poderia pegar um lugar bonito, bacana, né? Mas eu preferi fazer exatamente aqui, porque aqui eu já tive vários problemas com drone, principalmente colisão, né? Em árvore, colisão lá em cima, nos Return to Home. Esse drone aqui, como ele é dotado de inteligência artificial, então, ou seja, ele vai ignorar aquele setup lá e vai tomar a atitude de que ele acha melhor para voltar para o ponto de origem. Então, aqui nós vamos colocar a árvore bem na frente, tá vendo? Eu estou ali do lado, ali na igreja, deixa eu virar para cá, ó. Repara ali que o vermelhinho é para onde eu tenho que ir. Estou a 37 metros de altura, 200 metros de distância. Pronto, coloquei a árvore, está na minha frente aqui, ó, tá vendo a pontinha do drone? Agora, vou apertar o Return to Home, vamos ver o que ele vai fazer. Vai subir para os 130 metros? Qual a atitude que ele vai tomar? Olha ali, já identificou que tem uma árvore na frente, um obstáculo, pediu para o drone deslizar para a esquerda e manteve ali 38, 39 metros. 40 metros ele passou, tá vendo? 41 metros ele passou, do lado da árvore. Na realidade não passou por cima, passou do lado. E manteve a linha reta daí para frente, ou seja, não tem mais nenhum obstáculo, ele manteve a linha reta. Então, ele não subiu os 130 metros que eu tinha setado lá, né? Esse é o primeiro ponto, ou seja, primeiro Return to Home que vocês vão identificar. Vamos buscar novamente outro Return to Home com uma outra situação. O tempo está meio ruim, usco-fusco, mas é até bom para testar o sensor numa situação dessa, que a imagem fica ruim, né? Ou seja, os sensores têm que funcionar baseado com essas imagens ruins. Agora, o que eu fiz? Eu vim aqui do lado de cá para não passar no mesmo lugar, porque ele é inteligência artificial, estou botando ele para pensar. E vou parar agora atrás da árvore. Lembra que ele passou com 41 metros? Vou parar aqui mais distante, deixar a árvore bem mais distante agora. Vou virar, cadê a árvore? Virar aqui, ó, virei. Vou colocar um pouquinho para cá para poder aí alinhar. Alinhei. Então, 41 metros de altura. Lembra que ele passou 40 metros? Apertei o Return to Home. Ele já identificou que essa árvore é um potencial. Então, ou seja, ele vai tirar da árvore, ó, olha só. Porque é 41 metros, passar no topo dela é meio perigoso. E ele achou o quê? É só desviar, não precisa subir mais. Só desviar e passar. Agora nós buscamos a trajetória que é de Return to Home, ou seja, buscar em cima do ponto H que está ali na frente. Então, repara, a primeira vez ele desviou e subiu um pouquinho,
Na segunda vez, ele viu 41 metros, ele viu que poderia colidir, ele desviou, não subiu mais. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos buscar um novo return to home, porém agora nós vamos livrar. Vamos livrar essa árvore para ver o que ela vai entender agora. Ela vai entender com potencial colisão. Lembra que no 41 metros nós passa por cima dela, tá vendo? 42 metros aqui, ó, nós passa por cima dela, tá vendo? Então vamos embora. Então vamos colocar aqui 43 metros, vamos afastar mais aqui, 44 metros. Vamos virar. Agora nós sabemos que passa. Vamos ver como é que ele vai reagir. Aí eu passei de novo da árvore aqui, ela está aqui. Ela está lá embaixo, colocando na mesma direção. Vamos ver como é que ela vai reagir agora. Então, 44 metros de altura, o drone passa tranquilamente, tá? Vamos acionar o Return to Home e vamos aguardar agora a inteligência artificial agir. Olha lá, acionamos. Ele já identificou a árvore ali embaixo, porém não é um potencial de colisão, né? Ele sabe que passa. Mesmo assim, ele deu uma livradinha, 45 metros, para garantir. Então, ou seja, ele simplesmente não desviou mais. Ele sabe que o potencial colisão está lá abaixo e não vai colidir com o drone. Ou seja, olha só, 3 Return to Home na mesmo lugar com situações diferentes, com tomada de decisão da inteligência artificial baseado no movimento que eu cheguei até lá, no movimento de colisão, ou seja, ele decidiu exatamente o que ele queria para voltar no ponto H. Isso independente lá da meu return to home. Lembra? Meu return to home está a 130 metros de altura. Então, quer dizer, até então ele ignorou aquilo. Aquilo não valeu de nada. Agora nós vamos buscar um ponto que é um pouquinho mais longe. É lá atrás daquela caixa d'água. Porque já uma vez um amigo meu colidiu atrás dessa caixa d'água porque ele foi trazer o drone ali atrás, quando o drone voltou, bateu na caixa d'água ali, né? Bateu bem na pontinha da caixa d'água. Então nós vamos buscar esse ponto aí. O drone agora vai ficar bem distante do ponto H, né? Repara no canto esquerdo e nessa telinha cinza o que vai acontecer com esse drone. Estou colocando ele aqui bem distante, 71 metros de altura. Passei do lado da caixa, né? Então vou colocar ele aqui e tal, ver se eu consigo enxergar lá embaixo. Lá embaixo tem que colocar o ponto, eu vou dar uma afastadinha mais para o lado aqui para nós colocar exatamente na linha de colisão, ou seja, vai colidir com a caixa d'água se ele for em linha reta, né? Está plotado para 130 metros, estamos quase 500 metros distante, hipoteticamente ele iria subir na hora que acionasse o Return to Home, né? Então vamos acionar o Return to Home, já identificou o obstáculo, tá vendo? Ele já está desviando o drone para a esquerda, lá, desviou, já entendeu que tem um obstáculo ali. Ele vai aproar, tá vendo? A proa, já entende que tem outro obstáculo, mas aí já proa novamente. Pronto, daqui para frente ele vai em linha reta, por quê? Ele sabe que não tem mais nada de colisão com ele. A única colisão que teria seria aquela árvore, mas ela está lá embaixo, nós estamos a 71 metros de altura agora. E ele inicia a sua trajetória. Lembra-se, está plotado a 130 metros de altura, ou seja, ele ignorou até agora, em momento algum, ele acatou aquele return to home colocado lá. Ele usou a inteligência artificial para sair do ponto que ele está, que é o ponto B, para voltar para o ponto A, que é o ponto de partida dele. Eu explico bem no grupo, bem na escola Vanzan, o ponto de partida e o ponto de início. Agora eu vou fazer outro teste. Nós vamos descer o drone aqui, vamos lá de novo atrás da caixa d'água. Agora vamos tirar. Vamos colocar aqui a 50 metros de altura. A gente sabe que lá é 71 metros, colide. Vou coloquei para plotar, ou seja, para ele voltar a 51 metros de altura. Então, ou seja, pô, Vanzan, você está colocando errado. Isso daí vai ser errado, vai chegar lá, o drone não vai subir mais. Ele, do jeito que ele tiver 71 metros, ele vai bater. Então, agora vamos entender como é que vai acontecer, o que a inteligência artificial vai fazer. E agora, de sacanagem, eu não vou buscar o mesmo voo que eu estou fazendo, que é passar na direita. Agora, eu vou dar uma costuradinha aqui entre essa árvore e a caixa d'água, justamente para botar ele para pensar. Porque ele viu que agora eu fiz um movimento bem diferenciado do início que eu tinha feito. Vamos lá, vamos buscar aqui. Olha que agora nós estamos aqui a 68 metros. Vou colocar, nós estamos quase 500 metros de distância. Vou colocar a caixa d'água em frente agora. Tá vendo? Lembra que nós temos um set de return to home de 50 metros. Vamos ver o que vai acontecer agora que a gente acionar um return to home a 68 metros de altura. Ele vai descer, ele vai ficar, ele vai subir. Já identificou a caixa d'água. Repara que agora ele saiu para a direita. Olha só que bacana isso. Agora tem essa árvore na frente novamente de colisão. Já entendeu a árvore. Ela subiu, buscou a subida lá. 76, 77 metros, 78 metros, 79 metros, livrou a árvore. Olha que impressionante. Então ele desviou do primeiro obstáculo. Lembrando, ali está o return to home, está 50 metros. Ou seja, independente do que você colocar, a atitude do drone é baseada na inteligência artificial e no momento que está lá. Ou seja, se no momento ali ele achou necessidade que desviando para a direita seria interessante, depois subir para passar por cima da árvore seria interessante, então ele está ignorando o seu return to home, ou seja, o seu setup que você colocou, e criando dele baseado no que ele está lá, ou seja, no ponto B para o ponto A. Que é isso eu explico, né, que eu frisar mais uma vez, explico muito bem no meu curso
o drone como funciona, ponto A, ponto B. Ponto A da onde ele saiu, QSH, ponto B onde ele está. Então agora eu vou fazer uma outra brincadeirazinha, que é fazer um zoom out, né? Eu estou aqui, lógico, eu estou narrando isso em estúdio, né? Eu vou fazer um return to home num zoom out aqui, ó. Bota ele para trás, que é o famoso zoom out, né? Ele vai andando para trás. Por quê o intuito disso aqui? Porque eu estou andando para trás e não tem nada de obstáculo aqui, entendeu? Eu já estou mostrando que não tem obstáculo aqui. Eu vou levar até uma distância segura aqui, né? Uma distância de 200 metros mais ou menos, pronto, está aqui. 190 metros, 24 metros de altura. Então, ou seja, ele sabe que não tem nada, ele passou aqui, não tem nada. Mesmo assim, ele vai olhando, tá vendo a marquinha verde? Ele está procurando alguma situação na frente. Ele não tem nada, ele simplesmente vai ficando, ó, 25 metros de altura, ele vai ficando, ó. Ele vai permanecendo, ou seja, não tem nada na frente, para que eu preciso subir nos 50 metros que está plotada? Eu sei que eu vou chegar no ponto A sem fazer nada. Então, ou seja, ele vai toreando todo o caminho, vai monitorando o caminho até que chega no ponto de pouso e return to home, que é o ponto H, e aí sim identifica o solo, inicia o pouso. Isso é impressionante. E você aí, sentadão no sofá, com o controle remoto, nessa big telona onde o Vanzan está, olha o tamanho dessa tela. Bonito, né? Também acho bonito. Eu assisto muito na televisão, mas você sabia que você assistindo pela televisão, o canal não ganha nenhuma relevância? Porque você não consegue dar um joinha, você não consegue deixar um comentário, você não consegue compartilhar. Então, para isso, eu tive uma ideia. Tá vendo esse QR Code aqui? Esse QR Code dá acesso ao canal. E como é que você faz? Não precisa sair do sofá. Continua sentadinho aí. Pega o seu celular, bota na câmera fotográfica, aponta para o QR Code. Faz isso aí agora. Você vai ver, abriu o canal do Vanzan Hobby Drone. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, né, seu danado? Deixa aquele joinha e põe um comentário aí embaixo. Bota aí um comentário qualquer. Vanzan, eu vi o QR Code, eu vim aqui comentar. Vanzan, você fala demais. Vanzan, o vídeo tá legal. Vanzan, minha telona é de 70 polegadas. Sei lá, cara, fala qualquer coisa aí, cara. Ah, e depois também, pô, esse monte de informação, compartilha com seu amigo. Você vai deixar ele desinformado também? Compartilha com seu amigo aí, velho. Ele também auxilia no voo. Se eu deixar todos os sensores ligados, eu ponho de frente para alguma coisa, eu quero ir para lá, eu ponho isso aqui para frente aqui, e ele vai decidir no lugar que ele quer passar. Ele vai observando os lugares, aliado à inteligência artificial, entende o que eu quero fazer, quer ir para lá, ele vai procurando situações, subindo, descendo, passando, e vai embora, continua voando para frente, cara. Isso vale para frente e para trás. Eu fiz um teste onde eu coloquei na frente um monte de árvores, buraco entre as árvores, botei ele para andar para frente. Ele foi decidindo passar num buraco, por entre uns galhos, passou do outro lado, subiu por cima do arvinho, parou. No que parou, puxei ele para trás, cara. Ele veio fazendo a mesma trajetória. Ora ele fez a mesma trajetória, ora ele modificou, ora ele foi para cima, ora foi para o lado. Ele decide o melhor momento para ele decidir. Ele decide o melhor momento, o melhor caminho para ele prosseguir. Seria mais ou menos esse o termo correto. Ou seja, você bota para frente, ele entende que você quer ir para frente e procura o melhor caminho sem bater em nada para chegar no seu alvo, a sua necessidade. Estando lá, você põe para trás. Ele vai procurar o melhor caminho para chegar onde você pediu. Para trás mesmo. Porque para frente e para trás para esse drone é uma coisa só. Para nós, o para frente é porque tem câmera, né? Para trás é porque não tem câmera. Para o drone, para frente e para trás, para ele é a mesma coisa, cara. Ele não sabe onde é frente e atrás. Para ele anda de exatamente do mesmo jeito. Vamos lá o teste para você ver que loucura. Nesse momento aqui tem duas câmeras. Essa visão do lado esquerdo, que é a visão nossa, né, que vocês vão observar, né, e como eu estou enxergando o drone, e essa visão ali em cima é a visão da tela do rádio, que está mostrando toda a telemetria, todos os obstáculos. Você vê que eu empurro só para frente e deixo ele decidir, olha lá. Ele simplesmente entendeu que ia bater, desviando de um lado, desviando para o outro, e foi entendendo, foi desviando, foi subindo, tá vendo? Olha os galinhos secos na frente, e foi entendendo, os galinhos verde, seco, ele foi entendendo. Se você olhar na visão do piloto, lá, agora eu parei e vou puxar o drone para trás. Tá vendo? Não vou fazer nada, vou simplesmente puxar. Nesse momento eu não estou vendo o drone, né? Eu estou olhando para o drone, então ainda pego um tempo, meu Deus do céu, será que esse drone vai bater em alguma coisa? Porque eu não estou vendo ele. Eu estou vendo as imagens passar na tela assim, mas não estou vendo nada atrás. Aí eu falei, pô, fiquei procurando no meio das árvores ali, ele viu que ele saiu do lado direito lá, tá vendo? Ele simplesmente ignorou a árvore e veio pelo lado direito. Ainda passou bem no vãozinho dessa árvore e dessa marquise aqui, ó. Olha só que loucura isso daí, cara. Olha só onde ele passou. No segundo teste, eu falei, vou testar de novo para ver se toma a mesma atitude, entendeu? Ou seja, eu vou colocar na mesma situação, vou mandar ele para frente. Repara meu dedo que eu mando ele para frente e ele vai corrigir, ele vai fazer a correção. Já desviou desse tronco maior aqui, agora ele vai dar uma baixadinha, tá vendo? Aqui ele foi direto, ele baixou o drone, aqui ele passou por baixo dessa árvore, olha que impressionante.
Aqui ele passou por baixo, ele resolveu subir aqui na frente. Essa árvore lá direita, ele desviou para a esquerda. Impressionante, ele vai tomando atitudes diversas, não é sempre a mesma atitude. Ele vai tomar aqui, estou trazendo de volta. Cada momento ele toma uma atitude. Então, cada momento ele decide um lugar para ele ir. Olha só que impressionante agora. Ó. Olha aí, ele passa e volta aqui para trás na mesma situação. Eu fui procurar um outro lugar, né? um ângulo diferente. Você vê que eu estava de lá para cá, agora daqui para lá. Estou mandando daqui para lá. Ele vai encontrar o obstáculo, ele desvia para a esquerda, depois ele entra aqui no meio, cara. É impressionante isso. Aí aquela arvinhazinha pequenininha, ele resolve ir na direita aqui, passar entre uma árvore e outra, e aqui tem um buraco, cara. Olha, ele vê o buraco e passa exatamente no buraco. É incrível, cara. Repara que daqui eu dei uma viradinha de lado na minha tela ali, ó, porque ele sumiu para lá, né? Lá depois de tudo. Aí eu vou tomar um retorno, vou trazer de volta. Ele, inclusive, a bateria até pediu o return to home aqui. Eu cancelei o return to home e continuei trazendo ele para trás. Ou seja, eu estou fazendo operações e conduzindo esse drone com a segurança de que a inteligência artificial está fazendo seu papel, desviando de tudo. Nesse momento eu estou procurando o drone, porque a tela ficou preta, a hora que eu apertei o botãozinho, falei, bom, eu vou trazer o drone, vou confiar que ele está vindo, tá vendo? Aí vim trazendo ele. Você repara que no meu dedo que eu estou apenas trazendo. Olha os galinhos secos acima, cara. Olha agora o que esse drone vai fazer. Olha, ele está desviando. Olha isso aqui, cara. É um absurdo que essa inteligência artificial faz, meu irmão. Ela vai buscando exatamente o mesmo lugar que ele passou para ir, ele passou para voltar, cara. Olha aqui do lado, que impressionante isso, velho. É assustador, cara. Tá doido, velho. E aí, agora ficou fácil demais pilotar um drone, cara. Esse drone aqui, vou te falar uma coisa, ficou muito fácil. Se você não sabia disso daí, se você não tinha visto isso ainda, aquele compartilhamento. Eu estou enchendo o saco porque isso necessita, cara, um trabalho desse aqui de exploração, né, de explorar o drone, tentar entender, buscar explicação para essas coisas e passar para vocês. É um trabalho relevante, na minha opinião, um trabalho relevante. E para que isso, né, continue funcionando no YouTube, o YouTube tem umas ferramentas, um algoritmo, esse tipo de coisa, que ele precisa perceber se você está gostando do vídeo. Então, o perceber gostando do vídeo é um compartilhamento, é um joinha, um comentário, bota ali embaixo, pelo menos, ô Vanzan, ficou da hora o vídeo, tá? Ficou legal, aquele momento X foi bacana. Pega o seu telefone, põe no QR Code ali, aponta ali, faz uma mensagenzinha, cara. Faz isso, vai estar ajudando demais o canal. Calma aí, não pense, pessoal, acabou já o vídeo. Não, meu amigo, tem muita coisa aí, segura. Vai de novo no banheiro lá, que eu tô sabendo que você está com vontade de ir no banheiro. Vai lá, dá a pausazinha e vai no banheiro. É rapidinho, já voltou do banheiro, né? Agora nós vamos falar do GPS. Cara, deixa eu falar uma coisa. GPS, porque a inteligência artificial justamente está interagindo, né, com o olho, né, a deslocação desse drone é o olho, a performance de funcionamento aliada à precisão que é do GPS. Esse drone tem uma precisão de GPS tão grande, porque a maioria dos drones da DJI, ele tem uma deslocação quando é GPS, é que muita gente não se atenta, não lê o manual lá, mas ele diz que desloca 1,5 metro para a direita, 1,5 metro para a esquerda, 1 metro para cima, 1 metro para baixo. Então, ou seja, você olha para o seu drone e você pensa que está paradinho, né? Ah, está paradinho meu drone, então. Mas se você colocar numa área, né, que tem um obstáculo de 1,5 metro de um lado, 1,5 metro do outro, já é perigoso. Uma área que tem um vão de 3 metros, você deixar o drone paradinho ali sozinho, não dá para confiar, porque o próprio manual diz que ele desloca tanto que ele pode bater de um lado ao outro. Já esse drone aqui, a deslocação lateral e para cima e para baixo é de 50 centímetros, cara. 50 centímetros, de 1,5 metro para 50 centímetros, ou seja, esse drone desloca no máximo 50 centímetros para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Isso em modo GPS. Quando está indoor, aí passa a valer os seus sensores aqui, imagina, porque você não tem mais GPS. Você não tem mais GPS, os sensores de colisão não atua nessa situação, vai atuar apenas o sensor de deslocação, é o sensor de visualização, ele vai enxergar o chão. Então ele vai pegar uma mancha, uma borra, um relevo, alguma coisa e vai trabalhar em cima disso, que é uma visão lógica, né? Você pega o GPS, é um cálculo horário que tem que fazer, então são vários cálculos de GPS, de posicionamento de GPS, ou seja, são várias mentiras para poder achar uma meia-verdade, para poder triangular e deixar seu drone paradinho. E nem sempre isso é verdade, uma hora ele vai falar que está ali para a direita, uma hora vai falar que está à esquerda, por isso que os drones mais antigos tinham uma deslocação de 1,5 metro para um lado para o outro. Então, esse aqui já tem uma precisão muito maior e trabalha com 3 sistemas de GPS, que é o GPS, que é o Galileu e Beidou. Não é Beidou, não, é Beidou, né? São 3 sistemas de GPS que faz com que esse ele fique mais preciso.
E quando ele está indoor, ou seja, está num subsolo, que também testei, você vai ver logo adiante aí, ele utiliza apenas o sensor de visualização. E olha que incrível, com o sensor de visualização desse drone, ele desloca 30 centímetros para um lado, 30 para o outro, 10 para baixo e 10 para cima. Ou seja, nada, nada. Cara, você colocar o drone aqui parado em cima da mesa aqui, deixar, vai acabar a bateria, ele não vai sair daqui, ele vai deslocar no máximo um tantinho para um lado e para o outro. É incrível. Olha o teste que eu fiz, tanto fora como dentro. Presta atenção nesse teste aí. Nesse momento que a gente subiu o drone para poder fazer esse teste, aí entrou uma ventania, uma velocidade muito grande, eu acho que deve estar em volta de 40, 50 km por hora. E aí eu falei, bom, vou fazer o teste que já passa por 2 testes, né, que é de precisão e de resistência. Eu deixei ele aí, repara que o céu vai ficar até ruim. E para isso é lógico que tive que fazer uma aceleração no vídeo de 10 minutos, ele voou 10 minutos aí. Então eu tive que acelerar o vídeo. Repara que eu coloquei uma circunferência de 1 metro, que equivale a um raio de 50 centímetros para ambos os lados, partindo do centro, né? Então, ou seja, é um raio de 1 metro. Ele nem usou, ele ficou ali dentro. Então, ou seja, isso num vento muito forte. Então, ou seja, não era para testar num vento desse, mas testei. Ficou perfeito, cara. Agora, interno, pode reparar que está 0 GPS. Nós estamos aqui dentro de um shopping nesse momento, ou seja, no terceiro subsolo do shopping. Não tem condição de pegar GPS. E aí aceleramos o vídeo também em 10 minutos. Porém, o raio aqui tem que ser menor, ou seja, de deslocação para o lado é 30 centímetros e para cima e para baixo 20 centímetros. Incrível como que ele se saiu, praticamente estático, cara. São 10 minutos de aceleração, cara. Olha isso aí, cara. Impressionante isso, velho. Você tá louco. Você é louco, eu não canso de elogiar esse drone. Você viu que incrível? Inclusive, cara, você viu, na hora de fazer esse teste, né, de estático, de testar o GPS, entrou essa ventania, uma ventania muito forte, que a asa começou a envergar. Eu falei, bom, já faço 2 testes de precisão de GPS e ao mesmo tempo de resistência de vento. Apesar do que a resistência de vento deles é comunal, né? Esse dronezinho aqui eu fiz um teste recente, mas também não divulguei no canal, né? Então é hora que é importante você estar inscrito no canal, porque vai ser um teste de ventania desse drone. Eu fiz do Mavic Mini 2, Mini 3 Pro e do Avata. São 3 drones que eu levei num vento excessivo. Esse teve recentemente, não sei se você ficou sabendo, teve um alerta aí de ciclone extratropical. Pois é, esse dia eu saí correndo, fui a campo, fui lá no Morro do Capoava, que é o ponto mais alto aqui da região, e testei esses drones na ventania. Cara, vou te dar um spoiler. O Avata eu tive que pegar 1,5 km de distância. Por isso que é importante você se inscrever no canal, porque esse vídeo vai subir em breve. E eu não tinha esse drone na mão ainda. E esse drone pegou essa ventania, mas não foi essa ventania de extratropical, mas foi uma ventania muito forte, que as árvores chegou a entortar. Aí eu falei, bom, deixa aí que já faz 2 testes, de resistência de vento e de deslocação. Ou seja, ele saiu bem nas duas. De resistência de vento, ele permaneceu ali dentro da deslocação desejada, ou seja, recomendada pelo fabricante, 30 centímetros, 50 centímetros para um lado e para o outro. Então, ou seja, ele foi preciso no seu GPS, né? E ao mesmo tempo, né, foi resistente com o vento. Já indoor, pelo amor de Deus, né? Indoor é um absurdo, cara. Inclusive, indoor, eu fiz um outro teste também, cara. Eu aproveitei que ele estava ali, eu fui pegar nesse drone para saber se ele voltava para o ponto dele, porque está enxergando, ele olha para o chão, né? Falou, vou pegar o jogo lá para um lado, né, para um lado, para o outro, para ver se ele vai conseguir voltar para o seu lugar, apenas olhando para o chão. Olha só um testezinho curioso que ficou aí. Não recomendo que faça isso, né? Mas a título de curiosidade, né, eu peguei e resolvi deslocar o drone ali, porque ele estava olhando aquela mancha no chão, aquele é o ponto dele, né, de orientação dele, é lógica. E aí eu puxei ele para um lado, puxei ele para trás e queria entender como é que ele está entendendo que deslocou. Lógico que deve ter barômetro, acelerômetro que faz essa orientação, né, diz, ó, você deslocou 1 metro, 2 metros do ponto, ele volta para o ponto, aí ele, lógico, usa a câmera para poder se posicionar novamente. Então, ou seja, eu puxo, ele entende que saiu X metragem, aí ele vai deslocar para lá e procurando um ponto, lá, ele acha o ponto, ele fica estático ali. Agora, uma coisa que eu achei interessante nesse drone, e a DJI poderia muito bem adotar, porque já que ele é dotado de inteligência artificial, vê que eu tento colocar a mão nele. Então, ou seja, ele identificou que tem alguém chegando, um potencial colisão está chegando nele, porém não toma atitude alguma. Você fala, Vanzan, mas isso é normal, cara, não tomar atitude. Mas já que ele é dotado de inteligência artificial, ele poderia agir que nem aqui, ó. Você põe a mão por baixo, ele entende que vai pegar, ele começa a subir, ó. Então, ou seja, se ele pode subir com esses sensores de baixo, ele entende que vai colidir, ele pode subir, ele poderia justamente, usando aquela inteligência artificial,
com os 360, já se esquivar, ou seja, sair de lado. Está vendo que a mão podia chegar perto, ele podia tomar atitude para um lado, para o outro, para um lado, né? Eu acho que poderia fazer isso. Vou até mostrar aqui que está com 0 GPS. Né? Fica a sugestão para DJI, os próximos AX aí, ó. Você viu que bacana? Eu recomendo que você faça isso, mexa no drone, porém eu fiz só para mostrar que ele consegue se estabilizar, consegue se posicionar mesmo sem a situação de GPS, ou seja, indoor, ele capta o chão lá para saber, opa, fui deslocado para um lado, eu tenho que voltar para aquele lugar, apenas observando o solo. Ficou interessante isso daí, cara. Cara, é muita informação para um único vídeo, hein? Merece um compartilhamento. Eu vou compartilhar, Vanza, vou te ajudar. Porque você sabe que o canal aqui, ele vai testar de fato, ou seja, pega o drone e voa a campo e boto ele para funcionar, para saber se realmente funciona, para saber se realmente atende às necessidades, se o que está descrito no manual é até aquilo, é antes daquilo, é depois daquilo, entendeu? Se essa inteligência artificial funciona de fato, entendeu? Então, por isso que eu vou com o drone a campo, vejo as modificações do drone e vou a campo para poder, né, tirar a prova dos nobres, né? E é muito interessante de observar, né? Nem todo mundo tem a coragem de fazer o que eu faço, ou seja, ir a campo mesmo e botar o bichinho, né? Testar o bichinho de fato, né? Inclusive tem uma outra situação também bacana, porque isso aqui quando saiu também, a subida dele era 20 km por hora, descia 20 km por hora, eu falei, nossa, isso é um espetáculo, porque a gente é acostumado a ver os drones subindo devagarzinho, descendo devagarzinho, né? Então aquele ali quando saiu a 20 km por hora já foi um estouro, cara. Esse aqui sobe a 36 por hora e desce a 36. É uma bala, velho. Parece um tiro. Pá! Ele sobe com tudo e desce com tudo. Cara, é uma performance muito grande. Para o drone descer a 36 km por hora, é interessante que é tão eficaz os seus sensores. Ele desce a 36 num pau, mas ele vai chegando próximo do chão e vai reduzindo gradativamente até ele chegar na área de toque. Então é uma inteligência muito bem feita. Se ele encontrar qualquer obstáculo também, que ele sente que ele precisa ter um cuidado para deslocar menos, ele diminui a velocidade até que ele consiga analisar direitinho aquele obstáculo e passar com segurança. Então essa deslocação 36 para cima e para baixo sempre é em área livre, né? Ele decola 36, decola e voa 36 para cima, 36 para baixo, se não tiver nenhum obstáculo. Se ele encarar qualquer obstáculo aqui, ele vai reduzir até que ele desvie e até que a área esteja limpa novamente, para ele poder fazer a deslocação de 36 km por hora. É incrível, uma bala, velho. Subindo e descendo a bala. Para frente também, 76 km praticamente na velocidade dele. Então virou uma bala, tanto para um lado, para cima, muito ágil. E é um drone com as hélices grandonas, né? Um drone pequeno com as hélices grandes, cara. Então a performance dele melhorou em muito mesmo, mas em muito, superior ao Air 2S tranquilamente. Aí voltando num detalhe da resistência que eu até passei, né? Eu acho que eu passei, não sei se eu comentei. Esse drone aqui, que é o Air 2S, que é o seu antecessor, ele tem inclinação de 35 graus, que te dá uma resistência do vento de 36 km por hora. Então, ou seja, ele inclina 35 graus para resistir o vento. Isso em qualquer posição, assim, 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 qualquer posição que ele tiver é 35 graus de inclinação, entendeu? Então, com essa inclinação, esse drone resiste a ventos de 36. Ainda sobra um pouco de comando, é óbvio, né? Porque quando a gente fala resiste voo de 36, ele inclina 35 graus e você ainda tem um comando, ou seja, você dá um pouco de comando, ainda esse drone, mesmo a 35, ele tem mais um pouco de comando para ir, né? Agora, se ele pegar um vento de 45 km por hora, ele vai chegar no máximo do controle aqui. Então, ou seja, ele vai inclinar o máximo que você vai trazer o stick para o máximo aqui, não vai alcançar mais que isso. Ou seja, ele vai inclinar, hipoteticamente, todo o comando aqui, ele inclina 45 graus, né? 35 de resistência mais 10 de inclinação de voo. Então, esses 10 estaria aqui no batente aqui. Se ele pegar uma velocidade de um vento de um 45 km por hora, 50 km por hora, então ele vai estar no máximo de inclinação, ou seja, você vai dar o stick máximo aqui, não vai alcançar, porque ele já está acima do que dá no stick, entendeu? Então a inclinação do drone é isso aí que diz, né? Por conta da sua resistência de hélice, né? Entre eixo e hélice pequena, faz com que ele não consiga vencer mais, não tenha mais resistência, ou seja, não tenha mais inclinação para andar, justamente pelo tamanho dos seus motores. Já o Air 3, né, ele tem a mesma inclinação de 35 graus, porém ele tem umas hélices mais avantajadas, né, os motores mais fortes, umas hélices avantajadas e uns braços mais longos.
faz com que esses 35 graus de inclinação que ele tem, que é exatamente igual àquele, já dá uma resistência de vento de 44 km por hora. Então, ou seja, bem mais que aquela resistência daquele drone. Isso, levando em consideração que esse 44 km de resistência ainda sobra para você dar no comando, ou seja, se você der um comando aqui, ele vai continuar voando. Então, se esse drone chegar a um vento de 50 km por hora, e ainda sobra a beirinha de comando. Ou seja, eu acho que esse drone deve suportar no extremo um vento de 56 a quase 60 por hora. Então, quer dizer, é um ganho fenomenal, cara. É um ganho muito significante para a mesma linha, tá? Estou falando assim do Air 2S para o Air 3, tá? Então, estou comparando esse drone, que é essa linha que a gente tem que comparar, porque é até injusto eu pegar um Mini 3, querer comparar com o Air, e pegar o Air, querer comparar com o Mavic 3. Então, são 3 linhas, né, de consumo que a DJI tem. Tem a linha dos Minis, né, que é o Sub, tem a linha intermediária, que é os Air, e tem a linha um pouquinho mais crescida, que é os Mavic, né, Mavic 3. E tem, lógico, tem mais profissional, que é o Spire, Matrix 300, o Agas, aí vai embora, né? Mas, gente, dessa linha de consumer, são 3, entendeu? Então, eu não costumo comparar uma categoria com a outra, né? O que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo sempre, é a comparação entre esses dois, porque a melhoria desse drone é baseado nesse aqui, né? Então, esse é o comparativo e esse é o intuito do canal aqui, por enquanto, tá? Lógico que a gente pode fazer esse tipo de comparação com o drone, mas num outro momento. Nesse momento de amostragem desse drone, a comparação sempre vai ser essa, né? E se tratando de velocidade, esse drone desloca para frente, para trás, né? Tanto faz, 76 km por hora. Então, ou seja, é uma velocidade muito bacana, né? O fabricante garante que essa bateria, né, usando toda ela, o drone consegue alcançar 32 km de voo, né? Não quer dizer que é 32 km de linha reta, é de voo. De linha reta ele garante 20 km, ou seja, diz que o rádio, que é o conjunto, e o drone vai a 20 km. Lógico, se ele consegue voar 32 km, ele fosse 20 km, não ia conseguir voltar, né? Porque mas ia dar mais 12 km e ia faltar 8 km para ele voltar. Isso nas condições de que o fabricante diz, que você voando de 28 a 30 km por hora, mantendo essa velocidade, um dia sem vento, você consegue andar com esse drone a 32 km. Já fica até uma dica aí para quem quer fazer long range, né? Inclusive, a questão do long range, tem muita gente que acha que long range é irregular, voo, não pode fazer esse tipo de voo. Pode sim. A legislação não tem voo impossível. Na legislação, você conhecer a legislação, ela permite você fazer todos os voos, né? Então, mas para você fazer um voo de long range, você tem que estar com o seu drone todo cadastrado, todo registrado na ANAC, você tem que ter seu cadastro no DSEA com um piloto profissional, porque você vai fazer um teste profissional do equipamento, você vai testar profissionalmente esse equipamento para ver a sua resistência, a sua distância que vai alcançar. Você tem que ter um seguro reta, né? Você tem que ter uma análise de risco. Além da análise de risco, você tem que ir lá no local que você pretende fazer esse long range, analisar direitinho, fazer um relatório, né? Ver de que forma que você vai comunicar, porque o long range você vai voar além da visada, então você vai ter que colocar um outro piloto que tem que ser capacitado também, tem que ser registrado no DSEA, né? Tem que ter as mesmas condições que a sua de piloto, para ele estiver acompanhando o drone, para quando você lançar o seu drone e estiver fazendo um processo de long range, tudo dentro de uma legalidade, esse copiloto, que seria um outro piloto, vai estar acompanhando o drone o tempo todo, e qualquer problema que tiver no meio do caminho, seja de repente parece uma aeronave, ou de repente acontece alguma coisa lá, ele consegue te orientar à distância, pausa, faz isso, volta, entendeu? Então, por isso que a legislação pede que tenha um piloto acompanhando o drone. Ou acompanhando o drone, ou de 500 em 500 metros, de 1.000 em 1.000 metros, uma pessoa, entendeu? E essa pessoa tem que estar com comunicação com o piloto. Então, pode ser via rádio, né, ou via WhatsApp, alguma coisa que seja, alguma comunicação que seja estável no momento. Então, você tendo todos esses requisitos, né, fizer análise de risco, for lá no local, fizer toda essa análise lá, relatar essa análise na hora de fazer o pedido de voo, você relata tudo isso que aconteceu, tudo isso que você analisou lá, tiver o seguro reta, o drone registrado como piloto profissional, você registrado no DSEA direitinho, né, com toda a homologação na Anatel, esse tipo de coisa, você está com calçado, né, juridicamente está calçado. E aí você vai construir seu voo de ponta a ponta, pedir uma largura X, uma altura X, num lugar X, e com certeza você vai ter seu voo aprovado a título de teste, né?
Então não existe um voo irregular, né? Você pode fazer um voo irregular, mas se você quiser fazer um long range, você pode fazer. Tanto é que tem um vídeo meu, que eu fiz inclusive com esse drone aqui, acho que não foi com esse drone, foi com uma Mavic Air, que é mesmo desse drone aqui, o Air 2, né? E eu fui 11 km, deu 11 km e 100. E eu fiz o pedido, mostrei direitinho, fazendo o pedido, tudo direitinho. Então, quer dizer, não teve nada de irregularidade, né? Então, fica a dica aqui para quem quiser fazer um long range, que faça mais dentro das normas direitinho, né? Ah, também farei um long range. Tão breve esse drone voltar na minha mão, eu vou botar ele para fazer um long range. Então, por isso que é importante você ficar ligadinho no canal, que logo, logo vai ter um long range nesse drone aqui, ó. Eu não faço agora porque ele ainda vai para os parceiros da FlyPro. Vai para o By Marcão, onde ele vai explorar toda a parte de software, de aplicativos, deslocação do drone. Ele vai desmiuçar isso tudo no canal By Marcão. E depois vai para o Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues é um fera de cinematografia, cara. O cara manja demais de câmera e ele vai dar um parecer final em cima dessa câmera. Então, com isso, fecha um ciclo de amostragem do produto, né? Eu falando da inovação do produto, o Marcão falando da parte de software, do canal By Marcão, e o Thiago Rodrigues, do canal Thiago Rodrigues Vídeos, vai poder falar da câmera. Então, faz com que você crie a sua conclusão em cima do produto e se você, lógico, se interessar na compra do produto, eu indico a FlyPro, né, cara? A FlyPro é parceira do canal aqui, além do que ela vende um produto homologado já com a Anatel, porque o produto é certificado aqui no Brasil, porque é importado legal, e ele vende com nota fiscal 1 ano de garantia, meu irmão. Vou te falar uma coisa, já vi gente comprando os drones lá fora, eu até comprei no passado também drone lá fora. Quando quebra, a gente fica na mão. Quando quebra, ou vem com um defeito, porque é um equipamento feito na linha de produção, pode vir com defeito. Aí você fica na mão, cara, você fica correndo em técnico, gastando com peça, não consegue comprar peça, pega de um drone desmontado, ou compra lá fora de um cara que a gente nem sabe, né, de qual a procedência, vai, bota no drone, você já não tem aquela confiança total. Então, ou seja, é meio que barca furada, né? Então, se você vai comprar, né, aqui, põe um pouquinho mais, pega da loja certificada, com a nota fiscal de 1 ano de garantia, qualquer problema que der, e que não tiver nem conserto no seu drone, será trocado por um novo. O fabricante está aqui, ó, te dá um novo e pronto, acabou o assunto, bola para frente, né? E a FlyPro também, ela vai e registra seu drone na ANAC. Seu drone não sai lá sem registrar. E se você não tiver DSE também, ele faz o registro do DSE também. E olha qual que bacana. Se você nunca pegou num drone, não sabe nem voar, não sabe nem ligar, ele tem um campo de prova lá. Você vai receber uma aulinha grátis lá para você aprender a pilotar seu drone. Você vai sair calçado total. Então, essa garantia da FlyPro, né, que é a parceira do canal aqui, eu recomendo de olho fechado, cara. Trabalha há muitos anos com ele. O André da FlyPro já é um cara desde 2011, vende drone. Então, quer dizer, está aí no mercado até hoje, né, sem nenhum arranhão no nome. Então, eu tiro o chapéu para a FlyPro e recomendo muito, você quiser comprar um drone, vai lá na FlyPro, né, cara? Tem um negocinho aqui, quase ninguém se atenta também, eu não falo muito nos vídeos, mas eu vou falar agora também. A respeito dos LEDs, cara. Quer ver? Até eu peguei aqui o carregador, porque eu vou colocar o carregador, o rádio, o drone e a bateria. Todos eles conversam. O que acontece? O drone tem a luz de navegação. Luz de navegação, esses LEDs que ficam aqui atrás, tá vendo? Esses LEDs conversam com você. Tem muita gente que não se atenta a isso aqui. Os LEDs daqui conversam com você, ou seja, se você está com a sua tela ali, ele está dizendo para você se está com, né, bateria fraca, se ele está com problema de EMU, se ele está com quantos GPS, se pegou GPS ou não, se está com erros, se tem motor travado, ou seja, esses LEDs que tem aqui atrás, você tem que aprender a sinalização através de sinal luminoso, porque quando ele estiver voando, se tiver de olho nele lá, nem sempre tem informação na tela aqui. Se não tiver informação na tela, não precisa. Você está de olho nele, você está observando os LEDs aqui, você está atento. Então é importante que você decore essas LEDs, o funcionamento. Eu vou deixar na tela aí também, né, como que funciona, né, a descrição. E na descrição do vídeo aqui eu vou deixar um link para vocês baixar já só a parte recortada dos LEDs. Os LEDs do drone conversam com você. Os LEDs do rádio, lembra que eu falei o LEDzinho fica azul? Então, várias formas de piscar aqui, né, de cores que vai fazer aqui. Ele também conversa com você para dizer como é que está a situação do rádio. O carregador, né, o power bank, o carregador também conversa através de sinal de rádio, né, sinal de LEDs aqui, tá vendo? A bateria também conversa com você. Então, ou seja, tem formas de piscar, 1, 2, 3 intercaladas. Então, essas formas de piscar também é para conversar com você. Então, tem muita gente que não se atenta a isso, mas é bom você ficar sabendo
que essas coisas existem, né? Na tela deixei aí direitinho as formas que eles conversam, mas no link na descrição tem aí, você vai entrar lá, tá lá, LEDs, né? Arquivo de LED. Você clica e baixa, você imprime, né? E vai lá, vai lendo lá direitinho, até você decorar. Eu decorei tudo, cara. Eu sei todos os sinais que o drone dá, eu olhando para ele, aquelas iluminação que ele der na bateria, no rádio, qualquer luz que piscou diferente, acendeu, eu já sei o que está acontecendo com o drone, né? Então, porque eu fui decorando isso daí com o tempo, né? Na realidade, quando, né, surgiu o drone para mim, para esse tipo de drone, né, de plug and play, quando ele surgiu para mim, a gente não tinha aplicativos, né, não tinha forma de enxergar a escrita, nós tinha por sinal luminoso, sonoro e luminoso, entendeu? Então a gente se apegou a esse sinal luminoso e foi muito bom, porque hoje eu estou voando meu drone, eu estou de olho nele e estou vendo o que está acontecendo com ele. Literalmente estou vendo o drone voar, estou vendo o que está acontecendo com ele e está conversando comigo através de sinal de LED e eu estou tranquilo, porque eu já tenho essa LED na ponta da língua, eu sei tudo que ele está falando, né? Então isso é muito importante. Então, eu vejo ele comendo bola, o que está acontecendo com o meu drone? Não sei o que está acontecendo. Ele está visando o que está acontecendo lá com o drone está visando o que está acontecendo com ele e ele não sabe, né? Então isso é muito importante, você tá com isso daí. Isso vale para todos os drones, tá? E aí, tá cansado? Tá afim de ir no banheiro de novo? Dá uma chegadinha lá no banheiro de novo, que já vamos continuar o nosso papo aqui, ó. Não quer ir, não? Então tá bom, vamos continuar o nosso papo aqui, ó. O negócio é o seguinte, uma coisa interessante também nesse drone, né, que eu acabei abordando vários assuntos e deixei passar, mas já que estão falando aqui, vamos voltar no assunto, voltei em um, volto em outros aqui. A estrutura desse drone, né, como eu falei que ela mudou, né, aerodinamicamente, mudou muitas coisas, ele teve uma sacada aqui muito interessante, né, os bracinhos desse drone, eles fecham e apoia, tá vendo? Ó, ele apoia aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele fica apoiado, ele não fica banguela, não fica requenguela, né? Não fica, você pega aqui o drone aqui, ó, se você fecha aqui, ele fica requenguela, tá vendo? Ó, requenguela assim, requenguela de lado, tá vendo? Ele fica todo requenguela, ó, assim, todo requenguela, tudo mole, tá vendo? Né? Já esse aqui, o fabricante deixou uma pressão, tem uma mola, né? Tem pressão para cá e pressão para cá. Aí você fala, mas bate no drone lá, o drone bate o braço ali e machuca. Cara, pior que não. Os caras pensaram nisso, tá vendo? Aqui tem um negocinho aqui, uma borrachinha aqui, é um ressalto e uma borrachinha faz com que essa borrachinha encosta ali, tá vendo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Todo ele fica travado, cara, tá vendo? Travado, olha, tanto para lá como para cá, ó. Vou pegar aqui a mesma coisa, olha lá, ó. Olha só, ele fica travado, cara. Ele travado, ou seja, justo, né? Justinho. E outra coisa interessante também, as hélices aqui tem o seu lugar para ficar agora, tá vendo? Ela não pode ficar nem aqui em cima, porque senão ela entorta, né? Se eu colocar a hélice aqui, ela vai ficar um tempo aqui, ela vai ficar entortada. Aí vai tirar aquele efeito que ela passa, aquele efeito de cortar no vento que vocês aprenderam aqui no vídeo, vai tirar aquele efeito, vai ficar fora de tracking. Se ela estiver condicionada aqui, ó, tá vendo? Olha só que bacana, ela fica condicionada aqui, ó, tem um lugar dela aqui, não vai ser amassado nem nada. Achei interessante isso também. E outra coisa, como ele ficou mais alto, olha só também outra coisa. Como ele ficou mais alto, tá vendo? Bem mais alto, não tá mais pegando aqui, ó. Se você for olhar aqui, ó, não tá mais pegando aqui, ó. Dá para passar por baixo aqui, se você for olhar aqui, ó. Passa por baixo aqui, tá vendo? Ó. Passa por baixo aqui, ó. Olha. Então, ou seja, essa parte aqui nem tá pegando no chão, tá vendo? Talvez isso aqui eles vão tirar no próximo drone, não é possível, né? Porque ou desenharam isso aqui, depois desenharam essa nova estrutura de apoio, né? Porque o drone está apoiando nos bracinhos dele, tá vendo? Então o drone vem, pousa apoiando nos braços, nos 4 braços, não apoia mais no corpo. E ficou esse ressalto aqui que, né, que acabou ficando de todos os drones. Então é bem provável os caras, se permanecer esse apoio aqui, eles vão tirar isso aqui. E lógico, tirando isso aqui é mais uns minutinhos, né? Uns segundinhos de voo a mais, né? Porque já vai aliviar um peso aqui, né? Então achei interessante também salientar isso aqui, né? Eu estou vendo os mínimos detalhes que é para você conhecer o seu drone, para quando você decidir, vou comprar um Air 3, você vai comprar já ciente de tudo que tem no drone de melhoria, né? E antes que eu esqueça, tem um detalhezinho aqui, quer ver? Essa proteção de gimbal. Você sabe que para pôr nos outros drones, sempre requenguela, se fica ali, encaixa, não encaixa, embaça, o Mavic Pro 2 chega a arranhar a câmera. Então isso aqui sempre foi um problema para a DJI, né? O Mavic 3 ficou bem interessante, a forma de encaixar rápido e tal. Aqui, por baratear, né, bem provável, talvez no Air 3S, né, vem melhorado aí, talvez eles mudem isso daí.
Mas desse jeito já tá bom, porque você encaixa aqui embaixo, tá vendo? Encaixa aqui embaixo e vem encaixa aqui em cima, entendeu? É muito prático, ó. Então, independente da forma que tiver a câmera lá dentro, é fácil de encaixar. E para tirar, você só aperta aqui, tá vendo? Ó. Então é bem fácil de encaixar, né? Ó, mesmo a câmera meio torta ali, você encaixa aqui, tá vendo? Então já vem aqui, encaixa aqui já é, ó, tá vendo? Então fica bem travado aqui. Então ficou bem prático também. Eu acho que dessa vez eles acertaram, porque sempre esse negócio foi caca para pôr, né? Há de concordar que a proteção aí, essa proteção aqui da câmera aqui ficou fácil e inteligente de colocar. Com relação à câmera, são duas câmeras de 12 megapixels cada uma, né, sensor de 1/1.3, né, cada sensor, que simula 48 megapixels, né? Então veio com uma qualidade bem melhorada, entendeu? Mas o Thiago Rodrigues vai dar um parecer final em cima desse aqui. Ele tem gabarito para poder falar disso daí. Então é uma câmerazinha de 12 megapixels, que você estiver trabalhando em 12 megapixels, ela tem um ISO de 100 a 6.400, se eu não me engano, e quando ela estiver trabalhando em 48 megapixels, ela perde um pouco de claridade, ela vai de 100 a 3.200, né, o ISO dela, né? Mas esse tipo de informação, abertura, FOB, isso daí o Tiagão vai falar melhor para a gente. Outra coisa também, o rádio, a tela aqui já recebe aqui 1080 60 frames. Então, se você estiver gravando o seu drone, né, com uma qualidade boa, também você vai estar recebendo com a qualidade boa, né? Então, o cartãozinho que tiver aqui, você consegue, né, um filme aqui, uma imagem da cópia da tela aqui, com a telemetria, né? A partir do momento que você está gravando a tela, você grava com telemetria, com a qualidade muito boa, dá para aproveitar bastante também, né? Lógico, né? Não vai querer comparar um drone gravando em 4K 60 frames e aqui rodar 4K, não. Aqui roda 1080 60. Mas tá interessante que até então os drones aí para trás aí, não sei até quando mudou, era 720, né? Então você enxergava 720 e o que desce no drone, né? Então agora 4K 60 aqui e aqui você consegue rodar 1080, 30 e 60 frames. Então, pô, ficou bom pra caramba, né? Radinho vai a 20 km de distância, né? Coisa que eu falei que nós vamos testar em breve, com certeza, né? Tem os modos de voos, a mesma coisa. Esse botãozinho aqui, tem muita gente que fala assim, pô, mas Vanza, eu não entendo esse botão como funciona. Esse botão, você dá um toque e solta, você para ele, interrompe tanto uma parte que o Marcão vai falar, que é uma parte que ele estiver fazendo os movimentos automáticos, você aperta ele para, ou se você quiser fazer um return to home, você aperta, segura até que acione o return to home, né? Aí você solta. Outra coisa interessante também que vem nesse drone, esse botãozinho de clique de fotografia, ele tem o foco, o ajuste de foco, ou seja, você encosta antes, depois você dá o clique. Ele tem duas fases aqui, você pode sentir que tem duas fases na hora que você pegar o rádio, né? Ele tem um clique, depois outro clique, são dois cliquezinhos. Um clique é para ajuste de foco. Ajuste de foco fica saindo muito de foco quando está entre o dia e caindo à noite, ou seja, naquele blue hour, no golden blue hour. Então fica aquela luz que a gente fala, luz usco-fusco, né? Num bem popular brasileiro, usco-fusco. Nessa hora as câmeras começam a ficar doidas, elas não conseguem focar direito, né? Então você tem que auxiliar. Quando você está tirando fotografia, né, nesse horário, você não tem o foco, você tem que ficar clicando na tela para dar foco toda hora. Dá foco, depois dá o clique, dá foco, depois dá o clique. Esse drone não, está aqui. A todo momento que você for tirar uma foto, você pode dar um cliquezinho, aguarda, deu foco, você aperta o clique para fotografia. Então, esse tem dois estágios, esse botão. Achei interessante. Aqui em cima, o alto-falantezinho, que já era a mesma coisa, nos botões de função, que você põe o que você quer, né? Geralmente eu coloco aqui para poder baixar o gimbal todo e aqui para acender a lâmpada dele, entendeu? Então, cada um tem a sua configuração, né? Eu boto isso aqui. Bom, galerinha, tá aí. Eu acho que foi bacana essa amostragem para vocês. Eu fiquei com esse drone aqui um final de semana, é o suficiente para poder, né, ter uma análise dele e levar esse conhecimento, essa análise que eu fiz em cima do drone para vocês. Quando esse drone voltar na minha mão, aí sim nós vamos fazer uns testes mais profundos. Inclusive, o André da Fly Pro mandou para mim esse drone para testar ele no meio das árvores. Foi até corajoso em ter feito isso daí, como esse drone vai para os outros parceiros, mas talvez ele já sabia que esse drone era tão bom, né, capaz de passar todos os obstáculos na mão do Vanzan. Então, agradecer a vocês que tiveram essa paciência de assistir o vídeo até agora. E se você acha que esse vídeo foi importante para você, dá aquela força no canal, deixa um comentáriozinho aí embaixo, que não falei para você, acessa via QR Code aí, deixa um comentário, um joinha, dê um compartilhamento nesse vídeo, mostra para o seu amigo a quantidade de informação que tem nesse drone. Se foi relevante para vocês, façam isso.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, um beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.